Então, como é que isto funciona? Isto funciona como? É olharmos para ali e está a bombar. É? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Isto é como é o filme do Jim Carrey. Tenho um bom dia, uma boa tarde e na casa não ver, uma boa noite. Esse é aquele Truman Show, não é? Acho que é o Truman Show. Good Night and Good Luck? Não sei. Suspeito, não? Não faço a mínima ideia. Bota cá para fora. Aquele que é até daquela coisa que andou para aí a circular na net do outro puto. Back to you, fucker. Como é que é? Faço ideia do que é que falas. Eu não sei, é uma porcaria qualquer que vai andou. Ora então, olá, depois das férias. Eu não no Twitter. Cá estamos, não, isso já é antigo. Cá estamos nós para mais uma tabernada. E hoje, depois de uma longa discussão, não temos tema. Porque também não tivemos discussão para falar acerca do tema, porque viemos de férias. E por viemos de férias, uma cena veio de férias. Eu já estava a trabalhar. De qualquer maneira, acho que era interessante falarmos um pouco daquilo que encontramos depois de vir de férias. Que Portugal é este? Que é isto? O que é que se passa? Está tudo a cair? Porque tinhas falado em falarmos sobre o que eu escrevi, só que eu não me lembro o que é que eu escrevi. Tu escreves demasiado. Não. Houve aí... O que é que eu escrevi? Tive por causa da Ellen, um artigo bastante interessante. Do Gosha, sim. Da Ellen, do Gosha. Eu acho que uma vez que o Gosha também anda agora envolvido noutras polémicas um bocadinho mais sérias, se calhar deixávamos o Gosha em paz, porque se ele se põe muito a jeito, vai ter uma guerra em cima. Não sei, eu acho que sabes que eu gosto sempre dos teus artigos como um bom ponto de partida para uma boa discussão, porque tens uma forma muito crítica de escrever. Acutilante. Podemos chamar assim. O que eu diria é que se calhar, enfim, os últimos dias têm andado numa roda viva. Eu estou assustado. Estou muito assustado. Com o quê, pá? Muito assustado com este país. Eu não sei que raio de Portugal é este. Queres falar do quê? Democracia? Não quero falar de democracia, quero falar das hipóteses que a democracia tem, quero falar de... o que é que a gente faz para acabar com isto? Toda a gente se mete. Ontem no Público, um conjunto de escritores fez um artigo a pedir, no fundo, a apelar à comunidade para não se aliar a estes esquemas fascisantes que por aí andam. Eu adorei, gostei imenso de ver pessoas que eu respeito muito intelectualmente todas juntas. E a verdade é que se calhar nós precisamos mesmo que haja um esforço geral. Para quando todos os partidos democráticos se unirem e apresentarem uma única candidatura às presidenciais, por exemplo. Um fortíssimo sinal. Mas isso já está, pá. Um fortíssimo sinal. Isso já está. Não está, não. Não está porque o Bloco de Esquerda já veio dizer que teria em princípio o seu candidato próprio. O PC tem sempre o seu candidato próprio. Se bem que eu comecei esta intervenção a dizer os partidos democráticos. Verdade. Então, mas o PC está fora dos partidos democráticos. Pois é verdade. Ainda que eu dê o benefício não, o benefício da dúvida, ainda que eu assuma que o PC português se tenha encaixado na democracia portuguesa, a verdade é que é um regime que não pretende ser democrático, nunca teve pretensões a isso. Dois, é o que é. O comunismo, na sua essência, não é democrático. Aliás, na sua essência até o é. Porque a natureza dos soviéticos é precisamente uma democracia de bases. Só que a prática, mesmo na nação onde isso nasce, nunca foi na sua consequência, na sua execução, sim, mas nós não podemos, na sua prática democrática. Nós não podemos
nós não podemos castrar uma ideologia com base nos exemplos práticos que existem. Mas qual é a ideologia? Porque, caso contrário, o liberalismo foi penalizador para Portugal, por exemplo, e isso não quer dizer que... E o que é que não foi? Tiveste a monarquia... O que é que não foi? Tudo foi penalizador, exatamente. Porque tiveste uma monarquia que durou a maior parte da história do país, que nasce a partir de países, reinos terceiros, não é? E como todas as monarquias, chegou cá olha, toma, foste bravo, mas não foram os gajos que andaram lá a lutar. Foi um gajo que já era nobre, em França. Tu foste bravo a lutar aí, toma lá aí um quinhão de terra aí no norte da Península Ibérica. Mas agora vais ter que connosco andar aí a lutar para aí abaixo para mandar embora os inimigos da fé. Isso foi da autoautoria. Não acredito nisso. Foi. O Papa disse logo, está bem, conquista lá os territórios que tu quiseres. Que são teus. Muros, não te atires para o lado dos católicos. Vá por aí abaixo até onde tu puderes. Mas para a tua esquerda, não é? Quem está a ver de cima para baixo, não te atires para os países católicos. E por isso é que vemos sempre a direita naquela linha que é esta faixa de costa que nós temos. Nunca tivemos condições, aliás, condições até poderíamos ter, nem tivemos. Não houve muita disputa fronteiriça. Nós conquistámos, houve disputas mais tarde, sobretudo nas pretensões de Espanha, conquistar Portugal e não o contrário. Mas o Portugal existe através de um poder negocial da altura do nosso rei, em convencer aquela malta toda que ia para as cruzadas. Vocês já que vão para as cruzadas combater mouros, para que é que vão lá para aquele lado do outro lado? Vocês combatem aqui os mouros aqui mesmo e tudo o que estiver por aí abaixo podem saquear, matar não, matar povo não, quem está com a espada o povo não, mas vocês podem saquear o que nos ajudarem a conquistar e fazem já aqui a vossa cruzada e até estão mais perto de casa e tudo. E por isso estratégias geopolíticas da Igreja que sempre foi especialista nisso. Não foi a Igreja neste caso. O que foi era aquela malta que ia para as cruzadas lá para as terras de Israel, mas eu acho para que Jerusalém. Na altura quem fazia a política internacional era a Igreja na Europa. Sim, mas neste caso não. Porque a malta parava ali no Porto, e por isso a história das tripas, parava ali na zona do Porto, zona ribeirinha, para reabastecer os barcos, e portanto ele aproveitou a ideia, Portugal, o condado portugalense na altura seria só por ali, por aquela zona, e ele, vocês já que aqui estão e tal, pararam aqui, nós temos aqui uns mouros já aqui em baixo, em vez de fazer cruzadas lá, fazem aqui. Do ponto de vista de Deus vai gostar tanto que vocês combatam mouros aqui como lá. E como ele ofereceu logo o poder negocial, tudo o que for conquistado em termos de património, o saque é vosso, tudo bem. Pareceu bem. Aquela malta toda que vinha das zonas agora da Grã-Bretanha e de França, que passavam por ali, a caminho de Norte de África. Norte de África não, Médio Oriente, caminho de Jerusalém. E do Norte de África também, que era muito ativo em termos políticos na altura. Sim, toda aquela malta que há caminho de lá, muitos ficaram por aqui e ajudaram a conquista por aí abaixo. Mas pronto, isto para dizer que efetivamente nunca foi muito simpático. Nós não tivemos em Portugal nenhum regime que fosse propriamente muito simpático com o povo, não é? Portanto, a ideia de castrar alguma perspectiva política que na sua essência é uma visão igualitária, porque houve experiências negativas lá fora, enfim. Todas as experiências, todos os regimes, todas as ideias políticas tiveram exemplos negativos lá fora. E cá dentro. E cá dentro. Pronto. Por isso, eu acho que não... Tu tiveste latim na escola? Tive. 3 anos. E grego clássico? Não. Só latim? Só latim. E consegues-te compor o que quer dizer democracia, na sua origem, e república? O poder democracia das mãos... não, mas pelo menos a república, sabes? Sim, a coisa pública e assim, o poder nas mãos do povo. E tu achas que na realidade existe a res pública, não é? Que é a coisa pública. Existe. E democracia. Existem ambas. Na essência não existem. Porquê? Porque o poder, quando é transferido... Quando o poder foi transferido... Mas a democracia não é o exercício direto do poder. Isso é uma visão... Eu não concordo com essa visão. Espera aí, eu não estou a defender a democracia direta, não é isso que está em causa. A questão está que o acesso ao poder de decisão ficou na mão dos mesmos. Perpetuou-se. Tu podes ver a árvore genealógica das transições de regime
não é? Sim, vê-se muito apelido comum. Sim. Tu vês a transição das monarquias para a Primeira República, da Primeira República para o Estado Novo, do Estado Novo para a nossa democracia atual, para as condições que temos atuais. E todas essas gentes que tomaram o poder, todas, a maioria, são pessoas que já vêm de brasão, fazem parte das famílias tradicionais. Tu vês muito pouco, aliás, aí se calhar sim, mas isso vês não no é PCP, isso não é um defeito da democracia, não é? Nem é um defeito do poder político. Isso é o chamado sistema. O establishment. Pois é um sistema, mas é um sistema que te diz, olha, vamos mudar de mas modelo. Essa é a porra que dá bandeira ao Ventura. O Ventura cresce por causa do sistema. Sim. Porque o Ventura é do sistema. Só que ele diz que é de fora do sistema. Mas é aí que eu quero chegar. O que é que acontece? Nós temos dois grandes grupos políticos neste momento que dizem que são de fora do sistema. Os chamados extremos. A extrema-direita, com o Ventura e com os muchachos que andam ali à volta, a gravitar, e a extrema-esquerda, que também diz que é fora do sistema, e aqui, enfim, já percebemos que o Bloco não é bem isso, o PC, o PCP... O Bloco já não é... O Bloco está... Moderoso. Está completamente tomado pelo sistema. Está completamente tomado pelo moderoso. Sistema. Não tem nenhuma causa fraturante, nada. O PC ainda tem essas causas fraturantes. Não tem nada. O problema é que o Partido Comunista necessita do sistema para existir. Eu até quase diria outra coisa. O comunismo precisa do capitalismo em Portugal para fazer sentido. Sim. Porque no dia em que a sociedade portuguesa, quando avançarmos efetivamente para o pós-capitalismo ou para uma sociedade, enfim, de consumo mais controlado, ou em que se muda o foco para as pessoas ou um bocadinho mais para as pessoas, o PC desaparece completamente. Mas claramente, o PCP é contra o RBI, Rendimento Básico Incondicional. E para mim, do meu ponto de vista, e é um ponto de vista meu, não é? Estou a falar para mim, não estou a falar para mais ninguém, eles nunca podem ser a favor de uma coisa que acabe com o trabalhador. Porque a partir do momento que a sua causa desapareça, eles desaparecem por consequência. Sim. Não é? Sim. É a mesma coisa, tu tomares um medicamento para uma doença, mas se a doença não existe, porque a partir da ideologia, não é? A partir do modelo social comunista, seria muito mais apenas do que essa causa, mas na verdade o PC, pela experiência autárquica que nós já vamos conhecendo, pela geringonça que foi o assumir público da visão de Estado do Partido Comunista, não é assim, não é anticapitalista. O PC é o partido mais capitalista que existe. O PC é um partido que tem uma visão de oposição ao capitalismo feroz. Eu diria assim, que é, ora bem, temos que viver numa sociedade capitalista, não vamos agora acabar com este modelo e tal. Nunca o diriam, pensam. Mas, com calma, também não é tudo para aquele lado. É aquela mão, são aqueles braços firmes que estão a puxar a corda do lado de cá e que umas vezes estão sozinhos, outras vezes estão acompanhados. Agora estão mais sozinhos. E estão a puxar a corda do lado de cá e está tudo aí para o lado de lá. O Costa mata tudo o que se apoia nele, ou que ele se apoia. Talvez. Fizeram muito bem, do ponto de vista estratégico deles, é afastarem-se da geringonça, porque vê-se os resultados. Porque normalmente o que acontece é ao voto foi um exercício de Estado incrível do PC. Foi um partido comunista de essência, que é um partido verdadeiramente comunista em termos de modelo social, deixava, afundava, que caia, antes cair do que nós estarmos a meter-nos a defender uma coisa em que não acreditamos. Eles disseram isso, eles nunca iriam, antes da geringonça, eles disseram de caras que nunca iriam apoiar o governo socialista que não se destacava em medidas e em ideologia do PSD. E, portanto, nunca iriam apoiar. O PCP é arrastado no momento em que a Catarina Martins do Bloco de Esquerda vai ao debate com António Costa e diz: nós aceitamos... Tiveram medo do desaparecimento. Sim, mas nós aceitamos negociar convosco desde que se cumpram aqui X de requisitos. Há aqui linhas que não são ultrapassáveis, mas a partir destas linhas nós aceitamos
na altura ainda não se falava no modelo geringonça, mas aceitamos fazer uma geringonça. Sim. E a consequência foi o Jerónimo, que já andava a preparar os seus militantes, os seus camaradas, e eu disse-o nesse ano, bem de véspera, que o Jerónimo já andava a fazer discurso, a preparar para uma eventual futura geringonça, e os comunistas que eu conheço diziam: mentira, nós nunca vamos apoiar. Quando veio o Avante desse ano, já estavam lá os bispos da seita, naqueles cubículozinhos onde se fazem os debates, a dizer que, a preparar para as eleições, que haveria uma geringonça. Nas condições adequadas de resultado de votos, obviamente, poderia haver uma geringonça. E aí essa malta que comigo falou e que dizia que isso era impossível, nós nunca vamos apoiar um partido que é para o capitalismo, já vieram, não, porque depois a essência é combater a direita e tal. Já vieram com o discurso, porque é o partido da cassete, eles chegam, o bispo fala e os discípulos obedecem. Claro. Eu conheço pessoas que ficaram muito chateadas com as cedências que o PC fez. Muito chateadas. Mas a verdade é que eu faço sempre a apologia do iPhone porque acho uma incrível piada quando vejo essa discussão. Que é a malta da direita a apontar à malta comunista. Comunista, até tens iPhone, como quem diz. Tu, comunista, tens que ser pobre. E o comunista, em vez de responder, não, nós devíamos era ter todas as condições para ter acesso a todos os bens, o que responde é, olha agora, temos aqui só o pessoal da direita é que pode ter direito a ter as coisas e só o pessoal da direita é que pode ter dinheiro e não sei o quê. Ou seja, entram no jogo do capital. Sim, quando na realidade, sejamos honestos, uma pessoa que acredita verdadeiramente no comunismo não pode ser como um católico não praticante. Não pode dizer, eu acredito em Deus. Mas aquela coisa do não amarás a mulher do próximo, não sou muito fã e tal. Não pode defender isso. Como não? Não pode, porque para ser religioso tens que ser praticante. Parte do ser religioso é ser praticante. Não. Só nós na Europa é que temos isso. Católico, não é? Do ser... Só nós na Europa é que temos isso. Só na Europa é que existe o conceito de religioso não praticante. Não existe em mais lado nenhum. Mas não faz sentido. Porque ser religioso é ser praticante. Tu és uma coisa a partir do momento em que aderires às práticas dessa mesma coisa. Eu sou eu sou o jogador do Sporting não praticante. Eu, na realidade, tenho o cartão e tal, sou o jogador e tal, mas não vou. Não se aplica, porque estás a ir para um campo tramado. Porquê? Porque a fé em Deus... Não. Isso é outra coisa completamente diferente. Tu podes dizer, sou católico não praticante. Não. Tu podes, eu acredito no Deus católico ou qualquer coisa do género, porque foi assim, porque eu nasci neste país e neste país as coisas estão conduzidas desta maneira. Mas isso é outra coisa. E mesmo isso, tu não vês noutra religião. És educado dentro daqueles parâmetros e cumpres com esses parâmetros, ponto final. Exceto no mundo ocidental. No mundo ocidental, a religião é um adorno. Pronto. Isto tudo para dizer que o PC é um bocadinho também o adorno do comunismo. O comunismo é um bocadinho de adorno também para o PCP. Um bocadinho por aí. Eles têm lá comunista no nome, comportam-se exatamente como os outros, andam na luta pela vida, como toda a gente anda na luta pela vida, com os seus empregos. Se puderem ter dinheiro para um iPhone e para uma boa casa, têm dinheiro para um iPhone e para uma boa casa, não fazem nada diferente das outras pessoas. Nos restaurantes. Claro, porque é isso, porque na realidade é uma religião não praticante. Pronto, como todas as religiões no mundo ocidental. Mas estás a contradizer, porque começaste a ir bem, porque é que o comunista não há de ter acesso ao iPhone. Eu já sou contra aquele discurso, o pão é de quem o trabalha. Pão é de todos, pão é de todos. Sim, mas não é de quem o trabalha. Nós evoluímos enquanto sociedade. Não faz sentido falar do comunismo se não houver uma evolução de sociedade. Porque se formos nómadas, são grupos muito pequenos e é naturalmente quase uma pequena democracia. Aliás, há exemplos históricos disso, mesmo aqui em Portugal, que os grupos de decisão eram tão pequenos que aquilo era um regime mais ou menos comunista. Sim. Havia o funcionário público que tratava a ver se os caminhos estavam em condições, se as sebes do gado estavam em condições e tal. Era um funcionário público que existia para tomar conta ali daquele vilarejo, daquela aldeiazita.
isso já existia e já existe há larguíssimas centenas de anos. Do ponto de vista da evolução social como nós temos hoje, já não fará esse sentido, porque tu tens o teu trabalho que não produz pão. Portanto, tu tens que depender de alguém que o faça e, aliás, esse que o faz depende de ti na tua profissão. Certo? Há uma interdependência laboral. A interdependência é a palavra-chave nos regimes de base social e é a palavra que repugna nos regimes liberais. Porque não há nada pior que possas dizer a um liberal do que estás dependente de alguém para chegar a algum lado. Pois não, porque o que eles defendem é que tu estás dependente de ti próprio. Exatamente. Sim, isso é um mito. Isso não só é um mito, como é uma das razões que me faz repugnar ou ter tanto asco por essa maneira de pensar. A ideia de que a sociedade não tem qualquer interligação, que não há laços entre as pessoas. Por um lado, e por outro lado, mais para a esquerda, ou mais... Quem não tem laços morre. Na visão social, numa visão de sociedade mais interligada, se não houver interdependência e a capacidade de gerir essa interdependência, isto vai tudo ao ar, não é? É interessante para mim ver como isso se discute, porque na realidade a visão que parece ter ganho na Europa é de que nós devemos dividir os Estados em duas partes, e há uma parte, a parte da interdependência, que está nas mãos do Estado, e a parte do liberalismo que está nas mãos do privado, ou que é da sociedade civil. E isso faz uma confusão na cabeça tremenda, porque cria-se esta dicotomia em que nós vemos o pessoal mais à esquerda, os socialistas, a defenderem o Estado, e os privados e os liberais, ou o pessoal mais à direita, a defenderem as pessoas. Isto é totalmente errado. Totalmente errado. Porque causa uma sensação com a qual eu discordo totalmente. Mas porque a política foi bipolarizada. Porque o comunismo, na sua essência, e se tu olhares e fizeres um paralelo, funciona como uma colmeia de abelhas, em que a rainha mestra... Eu já nem estava a ir para o comunismo. Eu digo a esquerda social. Mas as coisas... Tendencialmente, o ser humano tenta dizer está nesta caixinha ou está nesta. E por isso é que isto funciona. E funciona noutros países. E por isso é que tu vês, por exemplo, países como os Estados Unidos, em que os dois partidos maiores são os dois de direita, ainda que um mais que outro. Mas nós poderíamos dizer que os democratas seriam um comparativo com um PSD de centro-direita e os republicanos um CDS mais à direita. Portanto, eles vivem tudo à direita. Eles não têm esquerda. Eu nem sei se... Esquerda funcional, que tenha expressão. Eu acho que tem tudo a ver com a visão da pessoa que esteja à frente ou candidato daquela altura. Não, tem que ver com os princípios de fundação dos Estados Unidos, e tem que ver com o princípio da Guerra Fria e com as perseguições que fizeram quem era de esquerda. Tudo o que fosse com a ideia de esquerda era comunista. Eu não vejo diferenças entre democratas e republicanos. O que eu vejo depende de quem estiver à frente. É claro que nos últimos anos, se calhar, essa diferença acentua-se, porque houve viragens incríveis de um lado para o outro. Tiveste e há empresários que apoiam uns e apoiam outros. Não, mas esses empresários é treta porque todos apoiam. É um bocado igual. Agora há figuras que estão à frente que efetivamente são marcantes. Tu vês na história, sobretudo da política externa, e até interna, mas sobretudo na externa, porque é o que mais nos influencia. Nos Estados Unidos, tu vês a história mais recente. Tens o Trump, republicano, tens o Bush filho, tens o Bush pai, tens o Nixon, são todos os que foram republicanos. Depois tens do outro lado o Obama, o Clinton. Sim, mas não... Que são pessoas que foram eleitas por um partido, mas que são muito mais moderados até nas relações internacionais.
cada vez que um fulano, eu estou a admirar o Trump ainda estar um bocado quieto, mas cada vez que um republicano esteve no poder nos anos mais recentes, houve uma guerra internacional. Tiveste o Bush, que teve... Isto não tem a ver também com, o Iraque. também com os apoios que eles têm? Eu acho que é tudo uma questão de apoios. Eu não posso com a política americana. Aquela lógica de primárias, de ver quem é que vai o candidato que consegue manipular melhor os instrumentos. Mas voltando para trás... Que não são verdadeiras primárias. Voltando um passo atrás para ir para a frente, a verdade é que nós temos a mania de meter as coisas em duas caixas. E tanto é assim que o mundo se dividiu entre os pró-americanos e os pró-comunistas da Guerra Fria. Tudo. Há os pró-tudo e os anti-tudo. É como ser do Benfica, os do Benfica e os anti-benfiquistas, é tudo a mesma coisa. Há sempre duas caixas para enfiar a malta. É como funciona. Temos pena, mas é assim. Pronto, esta conversa estava a correr tão bem, eu estava a aprender umas coisas e agora de repente... Hás de reparar, mesmo as guerras, sempre que há o nós e os outros, em termos religiosos, porque é que não há os outros, do nosso ponto de vista ocidental, senão os muçulmanos? Porque são os fulanos que nos fazem fronteira e que cresceram à dimensão que causam impacto. Discordo totalmente disso. Tu só tens guerras religiosas que são justificadas com religião, porque a essência religiosa. Eu tenho dúvidas, a ser verdade que Jesus Cristo tenha nascido, existido. Não, existiu porque há provas, documentais sobre isso, dos censos romanos. Vamos adiante. Mas a questão do seu poder celestial é que já é outra. Mas a existência do ser, aquela pessoa que existiu, quando estava a dizer umas coisas... eu tenho sérias dúvidas que ele tivesse numa guerra ou quisesse promover uma guerra de ódio contra outros. Não é? Os muçulmanos igual, a essência muçulmana. Todas as fés, as religiões, as seitas existem em oposição a outras. Tu não vês nenhuma, não é? Tu podes dizer... Não é oposição, tu podes dizer, olha, ponha a mão na cara, ou ponha a mão ali e faça a cruz, pronto e tal. Na política. Podes fazer isso na política. Tirando talvez no comunismo, podes fazer isso na política. Tu podes dizer assim, neste momento, estrategicamente, é interessante, é bom para o país, por exemplo, apoiar a ideologia do partido X. Podes dizer isso na política, podes dizer no futebol, eu na Europa sou de todos, é aquelas coisas que as pessoas dizem, tretas. Tu podes dizer, eu gosto muito do José Luís Peixoto, para mim é o melhor escritor português, mas pronto, quando o Tordo lança um livro, também o leio e tal, e também é muito bom e tal. Tu és livre para ter uma opinião conjunta sobre tudo o que existe na vida. Sim. Tu não tens que estar fechado numa coisa, não bebes só cerveja de uma marca, não, exceto na religião. Porque na religião, a própria essência da religião funciona em oposição às outras. Tu não vais chegar ao pé de um indivíduo de uma determinada seita, ou de uma determinada religião, ou de uma determinada confissão, ou lá como é que se chama isso? Ou confissão. E não vais chegar ao pé dele e ele não vai dizer assim, olha, pronto, é assim, neste momento, a religião que parece fazer mais sentido aos olhos das pessoas é a religião judaica, efetivamente, porque pronto, tem uma visão A, B e C e tal, com pragmatismo. Não, a existência de um determinado Deus e de uma determinada confissão opõe-se às restantes. Mas e quase todas elas têm lá algum sítio que deves renegar às restantes. Não. Eu vejo a coisa como uma alternativa. A questão está no poder instituído e o exercer desse poder sobre a pessoa. Porque tu, quando pegas, tens uma catrefada de religiões, os cristãos e os muçulmanos igual, tens uma quantidade insana de variantes. E todas só põem umas às outras. Como sendo alternativa. Depois a sua prática. Tirando este Papa Popstar que aí anda agora, que quase parece progressista e não sei o quê. Sim. Quase parece um indivíduo progressista, tirando quando não é. Mas tirando esse indivíduo, que é capaz de vir dizer coitadinhos dos nossos... Quando acontece uma tragédia, coitadinhos dos nossos irmãos não sei das quantas,
A verdade é que ele está a ser uma popstar porque está a perder terreno. Está a perder terreno contra a pior das religiões, que é o ateísmo. Não. Está a perder terreno. Ele está a perder terreno é para os evangélicos. Não, mas não é aí que ele está a apostar. Ele não manda. Vamos lá. Com quem é que o André Cocó se foi reunir? Foi com o Papa. O André não foi. Cocó pediu para reunir com todos. Ele reuniu com o que aceitou abrir-lhe a porta. Não, ele foi pedir o apoio. A todos. Seja qual for a confissão, ele fez até um artigo. Seja qual for, nós abrimos as portas para todas as religiões católicas. Claro que sim. Mas a quem é que ele foi pedir apoio formal? Aos evangélicos. Porquê? Porque na sua linha de orientação são os fulanitos que estão a apoiar o Trumps e o Bolsonaro. O poder nos Estados Unidos e o poder no Brasil, que são dois países de tamanho continental, é patrocinado pelos evangélicos. Mas eu não sei. Pronto, ele aí consegue financiamento, não é? Consegue dinheiro. É o que ele quer. Agora não sei se consegue eleitorado. Em Portugal não, mas ele precisa de guita. Ele neste momento precisa de dinheiro para aparecer. Depois a região vem a seguir. Ou quando tu julgas que lá o imperador romano, o Constantino, talvez, se não me falhar a memória, quando disse assim, olha, a religião aqui em Roma, agora vamos deixar de ser politeístas porque eu tenho uma grande fé e vamos passar a ser monoteístas. Sim, foi política. Apareceu para aí um fulano, Jesus Cristo, eu acredito profundamente nele. Isso já foi uma catrafada de tempo depois, não é? E agora sim. Primeiro perseguiram, enfim. Sim. Mas achas que teve motivações de fé? Nada. Políticas? É claro, mas... E mesmo a religião católica para a frente, quando houve a divisão do Império Romano... Mas nós estamos a sair muito do foco. O foco começou por ser a democracia. É isso, é um bocadinho aí, porque no fundo... Já estou em Constantinopla, vai lá tudo. O propósito é tentarmos perceber o que é que motiva as pessoas a terem enfim, este comportamento polarizador da sociedade. Olha, nós vamos retomar o assunto depois de um breve intervalo para encher os copos. Para nós voltarmos a focalizar o tema, vamos fazer um pequeno intervalo, vamos com meia hora agora neste momento e se calhar paramos, reabastecemos. Ótima ideia. Parece bem? Parece muito bem. Vamos para o intervalo. Até já. Até já. Ora bem. Repega. É isso, vamos... Sinto aqui uma ligeira impressão. Eu vou dizer antes das sopas molham-se as bocas. Agora bem, come sopa. Conseguimos ter meia hora para matar saudades depois das férias, em que tanto era vontade de conversar que andámos um bocadinho por todo lado. Vamos recentrar-nos um bocadinho agora na nossa conversa e pronto, eu queria falar do estado da nação depois das férias, o que encontramos depois das férias, mas realmente se calhar a palavra em que tu tocaste é a palavra certa, democracia. E vamos se calhar conversar um bocadinho sobre o estado da nossa democracia. Como é que isto está? Será verdadeiramente salvável esta coisa em que nós vivemos? Ou, se calhar numa perspectiva menos fatalista, estará a precisar de salvação? Isto em que nós vivemos? Salvação. Não sei. Olha, eu acho que a democracia eu não sei muito bem qual é a solução. Eu não sei se é preciso ser reformulada. Mas não sentes não sentes que isto não está bem? Tipo, isto não está bem, isto está podre. Eu fico assustado quando vejo quando as pessoas me dizem em relação à aventura, então, quando as pessoas me dizem eles são todos iguais, ele fala, mas se lá estivesse fazia igual aos outros. Isso é a demonstração de que as pessoas têm tão pouca fé no Estado que isto
isto já está podre e já põe aquele indivíduo no lugar dos outros. Já aceitam como alternativa porque é tudo igual. Ora, vejo então aqui dois tipos de grupos com potenciais como potencial eleitorado do Ventura. Aqueles que dizem temos que pôr lá o Ventura porque eles são todos iguais e temos que pôr lá alguém que seja diferente. E temos aqueles que temos que pôr lá o Ventura porque eles são todos iguais, incluindo o Ventura, mas pelo menos o Ventura é uma pessoa como nós e acredita nas coisas em que nós acreditamos e põe os dedos nas feridas e não sei o quê, enquanto que os outros são do sistema e tal. Estás a tocar nos pontos-chave, que é o Ventura faz eco das conversas de taberna. Mas todos fazem eco das conversas de taberna. Não fazem. Todos. Não fazem. Desculpa não lá. Fazem. Quando o Jerónimo diz o trabalhador que ganha o salário mínimo enquanto o seu patrão, que nunca mexeu um dedo, leva para casa todo o dinheiro, as pessoas não se identificam com isto? Realmente é verdade. Eu trabalho 10 horas por dia e aquele sacana que é o de fatinho que chega lá, que entra tarde e sai cedo, leva para casa não sei quantos milhares e leva para casa o salário mínimo. O Jerónimo é comunista. E o Bloco? O comunismo tem 100 anos. Leva 46 anos, ou qualquer coisa assim parecida, dentro desta democracia e neste momento representa 5%. O PCP em Portugal... E quanto é que representa o Chega? O Chega representa alguém? Isso vejo, por exemplo, é outra questão. No Twitter, tu tens uma série de gente que nem sequer... Há pessoas da máquina do aparelho do Chega que nem sequer votam em Portugal, que não vivem em Portugal, que estão tipo outsourcing de trolls das redes sociais. Onde é que o Chega, partido do Cocó, cresceu mais? Não foi no Norte, onde a direita predomina. O Chega cresceu a Sul, no Alentejo. Isto é sintomático. Onde o PCP costuma ter o seu poder, onde mete as suas câmaras, onde mete as suas juntas de freguesia, onde é os seus bastiões, foi onde o Chega cresceu mais. Eu lembro-me perfeitamente, quando foram as legislativas, que apareceu uma reportagem no meio do Alentejo e um sujeito a dizer que votou no Chega, precisamente por causa da questão dos ciganos. Porque os outros partidos que lá estão, há 46 anos, nunca fizeram nada para resolver aquele problema seríssimo que lhes dá cabo da vida. Porque repara, eu vou dar um exemplo. Tiveste a Luísa Apolónia do PEV no Parlamento, acho que agora já saiu. Sim. Durante quantos anos, a cada debate quinzenal, andou a mulher a falar: Sr. Primeiro-Ministro, para quando é que vai resolver as questões do ambiente nas escolas? Dê-me uma data. Quantos anos é que ela andou nisto? Pois, sempre. Ainda agora, foi este mês que passou, veio o António Costa a dizer que iam ser feitos investimentos públicos para resolver a questão do ambiente da escola. Quantas décadas é preciso para resolver questões de amianto de escolas que foram criadas a seguir ao 25 de Abril, quando se criaram escolas novas para toda a gente ter acesso à educação? Quantas décadas? O Sócrates fez um investimento de milhões a comprar mármores bonitos e salas de cinema nas escolas secundárias. Porquê é que não resolveu o amianto? E porquê é que a Luísa Apolónia, enquanto representante de um partido verde, porque é pouco verde, mas não interessa agora para a questão isso, mas em cada debate quinzenal ia perguntar: Sr. Primeiro-Ministro, para quando resolver a questão do ambiente nas escolas? Isto é um exemplo. O problema, e é consequência da existência do Chega em Portugal e dos Le Pen em França e no resto da Europa, é que os partidos tradicionais estão gastos porque embarcaram numa estabilidade em que nunca foram cutucados, na verdade, porque se criou aquele sistema de, bom, eu agora estou no governo, ou estou na esfera dos partidos que está no governo, ou quando saio para administrador de uma empresa importante, como diretor não executivo, e estou a ganhar o meu e tal, e depois roda, e aquilo é um carrossel. Eu chamo a democracia em Portugal um vira-minhoto. Eu chamo-lhe um vira-minhoto porque é PS, PSD, PS, PSD, Sim, PS, PSD. E nunca foram cutucados a sério para ter que ter ação. E respondem muito mais facilmente ao poder económico do que ao poder do povo. É muito raro, também culpa do povo, também é verdade, mas é muito raro o povo a ser ativado em defesa da sua própria causa. E agora que aparecem as redes sociais,
E à boleia das redes sociais aparecem personagens que são completamente marginais e que são loucas. Mas que marginais? Onde é que ele é marginal? Ele saiu do PSD, pá. Está bem, mas é um louco marginal. Ele no Não PSD é nada, ele nunca disse saiu isto. do PSD. Mas Não, ele nunca disse isto no PSD, pá. Ele deram-lhe muito tempo na CMTV aquela sensação de que ele podia dizer o que queria. E ele usa essa capacidade para dizer o que quer como trampolim para chegar ao poder. Qual povo? Ele não quer chegar ao povo, por favor, o povinho. Então não chega. Como é que ele agora Não chega nada ao povo. Onde é que ele se aproxima do povo? Ele para as presidenciais já vai com 10%. Onde é que ele se aproxima do povo? Uma causa do povo? Onde é que... Vamos lá ver. Qual é o contacto que o André Ventura tem com ciganos para dizer que os ciganos são uma causa com um problema para o povo? Zero. Ele, numa entrevista que deu, o coiso cresceu no mesmo sítio que eu. Na mesma terra que eu. O coisinho cresceu no mesmo sítio que eu. E tirando incidentes pontuais, como acontece com o resto da população, eu moro a 300 metros, talvez, de uma comunidade cigana e não há problemas por ela com a comunidade. O meu carro dorme a noite toda na rua, tranquila. Eu saio à rua tranquilo, não tenho qualquer tipo de problema. Aquele Rapazolas deu uma entrevista. Rapazolas, estou a elogiar o coiso. Deu uma entrevista a dizer que a origem das suas questões foi precisamente na sua origem, no seu meio ambiente. É tudo fabricado. Claro que é fabricado. Ele tinha que escolher uma causa. Ele tinha que escolher uma causa fraturante. E a causa fraturante para cavalgar que ele escolheu é uma comunidade que sempre foi vítima de segregação. É uma minoria. Não tem força suficiente para exercer oposição. Não se podem unir num todo e votar numa alternativa contra o Ventura que o prejudique. E, pelo contrário, tem anticorpos. Eventualmente é uma comunidade que nem sequer vota. Tem anticorpos na comunidade, pelo país todo. Alguns com causas históricas, outros sem razão nenhuma, mas que não um mero preconceito. Estou constantemente a ouvir histórias de coisas que se ouviram dizer a uma altura, não sei o quê, né? Então quando contam coisas do antigamente, isso ainda me choca mais. Na altura em que a comunidade cigana era nómada e efetivamente passava sérias dificuldades e fazia algumas avarias, como muita gente fazia muitas avarias durante o tempo da pobreza. Roubar era algo muito frequente no nosso país. Mas muito frequente. Neste e nos outros. Mas estamos a falar agora. E toda a gente. E o engraçado é que nós vamos olhar para os anos 70 e vamos olhar para os anos 60 e para os anos 50 e para os anos 40 e pessoas que contam histórias de coisas que eles próprios fizeram e a família deles fez por necessidade, a rir, porque são brancos, e contam a rir coisas que fizeram que hoje em dia seriam consideradas atos de marginais. Tens grandes empresários. O Naveiro era não é traficante? Não, fazia contrafação. Não, contrafação. Sim, passava as coisas na fronteira. Não era na fronteira, era ao lado da fronteira. Sim. Era contrabandista, pronto. Sim, fazia contrabando. Não é? E aparece toda uma comunidade de gente que vivia ali na zona fronteiriça, portugueses de gema, não é? Vamos chamar assim. E que hoje é dito, alguns deles estão vivos, muitos deles ainda estão vivos, e que é dito com piada. E nós assumimos claramente que aquilo era uma condição que existia porque a vida era difícil e as coisas tinham que se fazer. E tu tinhas senhas para ir levantar pão e as coisas tinham que se fazer e as pessoas tinham que sobreviver, e nós, às vezes, na sobrevivência, porque nós temos sempre aquela coisa, eu nunca roubaria, a não ser que fosse para comer e tal, não sei o quê. Mas admitimos isso para nós.
E admitimos isso para aqueles que nós consideramos que são iguais a nós. Não admitimos isso para os outros. E o grande problema, o grande problema é que na sociedade portuguesa conservadora os ciganos são olhados como os outros. Mas eles próprios se autoconsideram Não me venhas com eles próprios. Não me venhas com eles próprios. Eu detesto esse conceito do eles próprios. Nunca se fundamenta uma prática discriminatória falando no eles. Porque tu, a partir do momento em que dizes eles próprios, isso parece-me aquele discurso daquela malta que diz assim: eles são mais racistas que nós. Não interessa, pá. Não interessa, porque uma comunidade minoritária que não está no poder pode ser racista à vontade, mas não consegue exercer esse racismo. E o racismo não é nada. O racismo não é nada se for uma prática meramente intelectual. Porque eu posso pensar dentro da minha cabeça em insultar alguém várias vezes, mas só se transforma numa prática errada se eu verbalizar esse insulto. O que se passa dentro da minha cabeça só está comigo. Portanto, essa ideia... Mas isso é o que eu disse. A ideia de que eles... Que o português é um para fundamentar o nosso racismo, dizer que há um eles e que esse eles é mais racista que nós... Tu estás a falar bem, mas entretanto a luz foi abaixo. E agora? Agora temos que aguardar que a luz retome. Não é daí. Vale que a nossa coisa é pilhas e... E agora? Como é que a gente faz isto? Então, volta atrás. Não sei a que ponto. Estavas no ponto dos ciganos, da democracia e do teu racismo interior. Eu acho que há um problema sério para resolver em Portugal, que é o problema de estarmos constantemente, no que diz respeito à consciencialização do racismo, que é haver pessoas que estão constantemente, no racismo e noutras coisas, mas no racismo que estamos a falar agora, estão constantemente a desculpabilizar aquilo que pensam e aquilo que sentem e aquilo que fazem, tendo por base a vítima das suas práticas. E vêm com esse discurso... É inverter o papel. Não invertem, desculpabilizam. É um bocado aquela coisa do... Ela foi assediada. Está de minissaia. Sério, é isso que ia dizer, colocar a culpa na vítima. Ela pôs-se a... Não é culpar a vítima, é desculpabilizar. É tipo, é quase passar a si mesmo um atestado de insanidade temporária. Quer dizer, eu não estava em mim, porque ela estava de minissaia, como se isso fosse desculpável. Ela estava de minissaia, epá, ele é racista, ele também é racista, portanto o meu ato é desculpável, porque ele também é, porque se ele pudesse fazia-me, eu fiz com ele aquilo. Basicamente. Ora, isso é patético, porque independentemente de nós dentro, há pessoas racistas que são boas pessoas e há pessoas que não são racistas que são más pessoas. Portanto, o facto de alguém não ser racista não faz dela uma boa pessoa e pode ter maus pensamentos dentro da cabeça para com pessoas que são da sua raça ou de outra qualquer. Portanto, o que se passa dentro da cabeça das pessoas, se são boas, se são más, a mim não me interessa nada. Não me interessa nada que as pessoas com quem eu interajo tenham pensamentos ou não tenham pensamentos racistas. Não me interessa nada que haja pessoas de outra raça ou etnia que quando olham para mim dizem: olha-me este estúpido deste branquelas privilegiado, que pai Ana, devias era fazer isto, aquilo, devia-te acontecer isto, aquilo. Não, a mim interessa-me se verbalizarem. E a verdade é que uma minoria não está em condições para verbalizar o que quer que seja, porque é imediatamente abafado pela maioria. E isso, o racismo é o predomínio ou uma prática que visa tornar alguém se tornar predominante ou dominante perante outra pessoa, ou outra etnia ou outra raça. Isso a mim é que me importa. Não me importa os pensamentos. Quando alguém me justifica, eles são mais racistas, o que é que importa? Eles são mais racistas que nós, mas eles são os que fazem as limpezas. Ou elas são os que fazem as limpezas. Não és tu. Eles são mais racistas do que nós, mas eles é que são discriminados quando vão aos hospitais. Eu vou voltar, que é para repegar na democracia. Se não vais por aí, entramos outra vez no racismo.
E vamos por aí fora pelo racismo. Porque eu até já tinha dito que os portugueses são racistas envergonhados e entra na tua linha de pensamento dos pensamentos que não sai cá para fora. Portanto, Sim. para mim, a malta que é racista envergonhada, mas que não exerce Não é o racista. seu racista... Não é racista. Por mim está tudo bem. São pessoas que não têm uma visão clara da vida, mas que muitas vezes São até... preconceituosos. Mas deixa-me interromper para acabarmos aqui. Não, desculpa. Interrompa à vontade. Vamos voltar para a democracia. Pegando neste tema. Fazendo uma ponte para este tema. A questão fundamental aqui, e o André Cocó e as suas políticas tornam-se mediaticamente apetecíveis e são replicadas porque a democracia, e vou-me fechar aqui na de Portugal, não vamos afastar-nos de Portugal, o problema dos outros, Sim. como diria a minha mãe, o problema dos outros para o seu bem. Não é? Vamos focar-nos aqui. O problema de Portugal, em particular, é, para mim, e em todos os aspectos, da democracia em geral, em todos os aspectos, falta do seu dever fiscalizador. Em todos os seus aspectos, em tudo. Estou contigo. Em todos os aspectos que aparece notícias na televisão, que acontece qualquer coisa, e isto é muito português, que é isto vai tudo correr bem até o dia que corre mal e aqui vamos procurar culpados e encontrar botes expiatórios. É sempre falta de fiscalização, porque um dos grandes argumentos desta malta que pega na comunidade cigana são subsídio-dependentes, sendo que não é verdade que é a comunidade cigana que é subsídio-dependente, há uma grande franja da sociedade que não tem etnia definida, que é subsídio-dependente. E é subsídio-dependente porque o Estado criou condições para que assim o seja. E qual é o mal? Porque não há fiscalização. O problema, e qual é o mal? O mal é não há fiscalização. Porque mas se e qual é o mal se forem subsídio-dependentes com toda a razão? Não é com toda a razão. Com toda a e razão se forem? Está tudo bem. E se forem? Não, se forem está tudo bem. Não é? Nós temos uma coisa ainda. Espera, Há pouco eu estava agora, infelizmente, não é? Desculpa se interromper só para esta parte, porque esta parte para mim faz todo sentido e depois podia escapar. Há pouco eu estava a ouvir a Beleza das Pequenas Coisas, um podcast que foi, desta vez, estive a recordar uma entrevista à Fernanda Lapa, que faleceu recentemente. Sim. E há uma altura que estou a falar da classe dos artistas e da dependência de subsídios. Sim. Para haver produção artística tem que haver um momento de criação em que não há venda, em que não há público, em que não há destinatário. Sim, mas é um patamar diferente. Não, mas só para dizer isto, portanto, tem que haver algum tipo de financiamento para a criação artística, porque a criação artística só depois de se ter concretizado, de ser palpável, de haver uma obra, é que é vendável. Nós não podemos... empurrava tudo para o amadorismo. Olha, há pouco falei do José Luís Peixoto. Nós não podemos... O José Luís Peixoto não faz pré-venda de um livro que não está escrito. Cheira a tosta, cheira bem. O José Luís Peixoto não faz pré-venda de um livro que não está escrito. Claro que não. Não é? Não, mas isso relegava as artes todas ao amadorismo. Ora, tem que haver uma forma de financiamento. Sabemos que as editoras têm uma forma de fazer as coisas, sabemos que os teatros têm forma de fazer outras, enfim. Isto só para dizer que alguém estar dependente de um subsídio para viver ou para sobreviver ou para trabalhar não é em si mesmo um erro. Não, o erro existe no facto de... mas temos que acabar com este estigma. Pode haver justa dependência de subsídios. Sim. E temos que acabar com essa maneira. O errado é pessoas que não precisam de subsídios receberem os subsídios. Deixa-me lá repegar. Os subsídios que existem, as rendas que existem, existem precisamente para salvaguardar situações que são necessárias, que seja o Estado, não é, neste caso, a cumprir nessa tarefa de salvaguardar a condição humana. Sim. Seja através de quem trabalha nas artes e que precisa de algum apoio, ou seja através das bolsas de doutoramentos, um X número de dinheiro que sai do Estado, a caminho. Agora lembro-me do outro que queria um crowdfunding para pagar um doutoramento, enfim, só vergonhas sociais. Mas não vou para aí. O problema está, e a subsídio dependente não é aquele em que a sua existência depende de, ou a sua função depende de. O subsídio dependente é aquele que deixa de ter uma vida normal porque sabe que consegue enganar o sistema e viver de.
Esse é que é o subsídio dependente. Mas isso não é um subsídio dependente. É. Não, essa pessoa não depende do subsídio. Essa pessoa aproveita-se do subsídio. Sim, também, mas é subsídio dependente naquele sentido que deixa de exercer o seu, mas é que a sua condição, essa mistura, o seu compromisso social. Eu quando fiz isto é tudo errado. Eu quando fiz a nota há pouco, foi exatamente para nós sabermos, para nós fazermos a distinção clara, a distinção clara entre as pessoas que, e muito bem, são subsídio-dependentes, ou seja, existem, o Estado não é criou... Dependente. É dependente. Um subsídio-dependente, o subsídio-dependente é o quê? É uma pessoa que beneficia, depende, para viver, sobreviver ou trabalhar, depende do que for. Está bem, mas isso é semântica. De um mecanismo criado pelo Estado para esse mesmo efeito. Sim, mas é semântica. Ora, o que nós podemos dizer assim, se o Estado criou este subsídio para pessoas que não têm rendimentos, e esta pessoa não tem rendimentos, então esta pessoa é uma subsídio dependente. Tá bem, mas está tudo bem. Estás-me a tramar. Está tudo bem. Estás-me a tramar com a semântica. Eu não te quero tramar. O que eu estou a querer dizer é que não há nada de errado nisso. E, na minha opinião, nem sequer há nada de errado em alguém ver assim. Eu tenho... sou eu, é a minha mulher, e são 3 ou 4 filhos. E nós, no total, trazemos para casa 450 euros de RSI. Sim. E não precisamos de ir trabalhar porque e com isso não se põe filhos nas creches, não se gasta dinheiro no passe, não se gasta tanto dinheiro em alimentação. Isto, ou não, vou abdicar dos 400 e tal euros de RSI e vou trabalhar pelo salário mínimo, trago para casa líquidos exatamente o mesmo dinheiro, mas gasto mais refeições, gasto mais passe, sim, gasto mais, tenho mais problemas de saúde, tenho que pôr os putos na creche, porque depois a minha mulher ou o meu marido, consoante quem ficar em casa, dão-me na corneta porque, estive aqui, foste trabalhar, eu estive aqui o dia todo para a conta das crianças, e não sei o quê. Não, então vais pôr o filho na creche, e não sei o quê. E com todo o mérito, e com toda a lógica, porque não se deve condenar a ninguém a ser cuidador. Ser cuidador não é uma condenação, é uma circunstância. Ora, mas o subsídio também pode ser uma questão de escolha. Portanto, temos que combater. Okay, isso, eu quando há pouco estava a dizer, fora desta nossa conversa, noutra conversa, que nós devíamos fazer um esforço para combater violentamente o Ventura e a maneira de passar, de passar a informação e a maneira como ele trabalha, isto é uma das coisas. Nós temos que começar a passar às pessoas, sou subsídio dependente, e isso é muito bom. Está bem, mas a questão... Porque isso é eu dar razão às funções do Estado. O Estado existe. Sim. E ainda bem que existe. Está bem, mas não é essa a questão. A malta, quando se refere ao subsídio dependente, no outro dia estavam a falar qualquer coisa, era por causa dos frugais, porque a palavra frugal estava errada. E o outro respondia, está bem, frugal está errado, mas quando eu digo frugal toda a gente sabe o que é que eu estou a falar e, portanto, sim, frugal vai em frente. E quando eu falo em subsídio dependentes, é quem não precisa. Estás a rotular. Sim, mas é que... Está bem, mas as pessoas entendem, mas sim, quando eu digo que são subsídio-dependentes... Sabes porquê? Porque se tu usas a mesma expressão para descrever várias realidades diferentes, estás a pôr tudo no mesmo saco. Não, porque eu tenho o dependente, o subsídio, e tenho o subsídio-dependente. E o subsídio-dependente é aquela conotação negativa que existe para pessoas que não precisam do subsídio e oferem desse subsídio em vez de ter um compromisso social. E depois podemos debater... Mas depois o que é que acontece? Vem um apoiante do Ventura e diz assim, porque esses gajos deviam ir trabalhar. Espera aí. E estão a receber o subsídio. Já lá vou. Ou seja, eles não estão a falar. Já lá vou, espera aí. E até me perco, pá. Do subsídio dependente. E o dependente do subsídio. Sim, dependente do subsídio dependente. Okay. Mas pronto, as pessoas reconhecem. Eu ia para o outro lado já, mas entretanto perdi. Quando se diz o subsídio dependente, a gente sabe do que é que está a falar, é que não precisa daquele subsídio e a oferta dele. Certo? Pronto, e a gente entende-se nesta linguagem. Ainda que, de um ponto de vista semântico, tenhas razão. Não é? Mas eu não estou a falar de semântica. Vou puxar... Parece-me, não é? Está bem, está certo, mas a linguagem importa. É como os frugais, quer dizer, não é, mas a gente reconhece logo os países que são os frugais. Pronto. Voltando, puxando a fita atrás. O problema é que deixa-me só, não vamos puxar a fita atrás já, porque este é um ponto muito importante. O problema é que, se quando dizes frugais, por exemplo, fosse uma palavra que fizesse pensar também na Itália, estaria incorreto. E aqui o que nós temos é que o subsídio dependente junta os frugais e os não frugais. Aqui o problema é que o subsídio dependente cria conceitos diferentes, que é
quem fala dos subsidiodependentes fala das pessoas que recebem subsídios e escondem rendimentos, ou não declaram rendimentos. Sim. Fala das pessoas que recebem subsídios e que optam por não trabalhar, e fala das pessoas que recebem subsídios e que não podem trabalhar. São 3 realidades completamente social, diferentes. Do ponto de vista social, eu refiro-me que a sociologia reconhece a expressão que são estratégias de sobrevivência. Como é o caso do roubo e por aí fora. Não é uma estratégia de sobrevivência. Vamos lá ver. Quando tu estás a atribuir o caráter de estratégia a todos estes cenários, mas tu ignoras, como essa malta muitas vezes ignora, o facto de, por exemplo, nós temos no Chega, nas redes, há muita gente que se apresenta como sendo eu sou pequeno empresário, eu sou pequeno empresário, eu sou pequeno empresário, falam muito, há muita malta dessa. Pá, são pequenos empresários, têm um trabalhador, 2 trabalhadores, porquê que não dão emprego a um cigano? Se acham que o problema do cigano é viver à nossa conta, porquê que não lhe dão trabalho? Esquecem-se que há uma franja da sociedade que não tem hipótese de arranjar trabalho. Não há trabalho para todos. E se não há trabalho para todos, há uma parte... Estás a fugir da democracia só a defesa do racismo e das minorias. E fazes bem, mas não agora. Eu estou farto do Ventura e tenho medo do Ventura. Estou farto e tenho medo. A questão quando ele levanta a história dos subsidiodependentes, e voltando para a democracia, o problema que é a democracia e o porquê do André Ventura pegar André Cocó, Ventura não, este é o nome que não se fala, de pegar nestes temas e empolá-los, é a ausência de fiscalização que existe para os tais sujeitos que na sociedade não necessitam e escondem os seus rendimentos e acabam também por receber subsídios, porque têm outros rendimentos, mas depois recebem também subsidiação, não é? Está bom assim? Não está bom, mas pronto, passa. Mas porque há outro problema que podíamos debater, que é um compromisso social que nos é impingido à nascença. Mas isso é outro tema. Esse é outro tema para outro momento, mas neste momento. A falta de fiscalização... É uma só um privilégio, não é? Não é um privilégio. Tu tens o compromisso, nasces, o teu futuro é tens que ir para a escola aos 5 anos, aos 6 anos. É o privilégio. Sim, e tens que cumprir com a escolaridade obrigatória, porque depois a seguir vais ter o teu emprego, que tem que ser o melhor possível, de preferência engenheiro ou doutor. Uns vão para advogados, outros nem por isso. E depois... Nem toda a gente tem azar na vida. Pois é. E depois vais ter que casar, e depois vais ter que ter filhos e ter netos, e tens que deixar um património para eles. Isso é um compromisso social que tem impingido logo à nascença, sim. que não tem que ser, mas isso é um tema para outra matéria e para outro dia. É. A questão é, a ausência da fiscalização em diversas matérias e a falta de capacidade do Estado de fiscalizar as matérias que legisla, não é? E apontar responsáveis por esses atos, é a grande falha da nossa democracia. E é por aí sempre que o André Cocó pega e chega lá à frente e diz que isto é uma vergonha, isto é uma vergonha, isto é uma vergonha. Porque o Estado não cumpre com o seu papel, porque o Estado, e isto é dito por instâncias internacionais, que a legislação portuguesa é das melhores que existem no mundo. E eu não vou discordar. Não sou legislador, nem sou advogado, nem sou juiz, nunca estudei a matéria e, portanto, vou aceitar como válida a opinião de opinadores internacionais da matéria. A legislação portuguesa é das mais bem conseguidas do ponto de vista internacional. Concordarei. Ou não discordarei. É um bocado indiferente. Antes, pelo contrário. Em termos de políticas públicas, é um bocado indiferente se a legislação é bem escrita, mal escrita, tecnicamente sim, boa, mas tecnicamente não vou má. discordar. O que importa é a aplicação. Nós vemos a nossa legislação Exatamente. é muito boa e agora a Segurança Social não levantou este problema com o apoio aos... Pois é exatamente o que eu estou a dizer. O aplicador é que é mau em Portugal. O que está escrito no roteiro, no guião da vida social, está bem escrito. O seu cumprimento, nem por isso. Pois... E quem fiscaliza, ainda pior. Não existe. Não existe. E depois aparecem as instâncias como a ASA e como todas as instâncias fiscalizadoras que não executam as suas tarefas para as quais executam numa perspectiva punitiva, sempre a mesma coisa. E não é só isso. E dizem sempre nós não temos gente suficiente para cumprir com as obrigações que nos são exigidas. Eu quando vejo aquele programa
Aquele fulano da cozinha, do... Os Estados não sei o quê. Não sei o quê. Mas estás a ver quem é? Aquele Sim, que é da antiga Jugoslávia e Eu tal. não quero dizer o nome errado porque Sim. apetece-me dizer o nome para o gozo. E depois o gajo... Não, depois pode acontecer mal. Vai que tens sucesso nisto e depois isto Não. vê e depois... não é Vladimir... Deus nos livre. Não interessa. É para aí uma coisa do género. Pronto, mas sabes quem é, não é? Aquele fulano que é cozinheiro Está. Não me obrigues, porque eu também não vou chegar lá. Só me vê a cabeça de nomes jogadores de futebol. Do Sporting. Bem, adiante. Do Sporting. Mas, Sim. adiante. Eu já nem sei porque é que estava a chamar o nome do fulano. Quando vês Sim, o já programa. sei, dá azar. Quando ele tem aquele programa que é a imitação do... Sim, do programa Hell's do Kitchen. Ramsey, não é? Sim, exatamente, do Hell's Kitchen. Em que ele vai aos restaurantes e, por norma... Epá, eu não vejo muita televisão, mas quando passo pelo zapping, vejo ele a levantar tachos e abrir fogões e abrir armários, aquilo é um nojo. Eu não acredito que o canal, que eu não sei qual é, se é SIC, se é TVI, é um dos dois, que lá vai fazer aquele programa, escolha a dedo aqueles que estão conspurcados. Há outros fatores que o levam a decidir aquele restaurante. E se a norma é que os restaurantes onde ele vai, epá, um deles, porque eu tomei atenção e porque o vi na altura que ele foi feito, e até porque conheço a zona, o Carolina de Aires, que era na Costa da Caparica, que já não existe, entretanto fechou, agora é Não, daqueles bares de praia. um restaurante de praia, Sim. da Caparica. Agora é outro restaurante que eu não vou fazer publicidade. Se ele vai a tantos restaurantes em que aquilo não tem as condições necessárias para exercer a função, para já porque a levanta-me um Azai problema. falhou, não é? Para já levanta-me um problema onde é que eu ando a comer. Isto é um problema individual. Mas nós não nos podemos esquecer que aquilo Vai é ao um lume, programa passa. de televisão. Claro que é, mas é o que eu estou a dizer. Eu não acredito que o canal, que eu não sei qual é, que vá especificamente a restaurantes que eles vão espreitar as cozinhas e dizer isto aqui é um nojo, isto aqui vai dar uma boa audiência quando eles mostrarem aquilo tudo sujo. Não sei se vão a esse ponto. Levanta uma questão, onde é que anda a Azai para verificar os restaurantes que há no país? Mas a questão é essa, a fiscalização é má. Péssima. Uh, Sempre foi. Não existe. mas o facto de haver pouca fiscalização nos estabelecimentos comerciais, isso não faz com que haja uma opinião generalizada das pessoas de que os estabelecimentos são porcos. Faz-me Não crer. há. Tens alguns programas ecos de televisão e tal, mas tirando isso, pá, a generalidade das pessoas não desconfia da qualidade da limpeza das cozinhas onde vai comer. Repara, o meu problema enquanto cliente de um restaurante não é desconfiar. Eu confio à partida. Mas não desconfias, portanto... Não desconfio. Mas a ausência de fiscalização, o facto de nós sabermos que há tasquinhas às quais vamos comer numa base semanal. Não é uma tasquinha. Não estou a falar de grandes restaurantes. Vamos falar daquilo que caracteriza a restauração em Portugal. Sim. A restauração em Portugal são aquelas tasquinhas, aquelas que Sim. até têm meia dúzia de bolinhos numa montra para o pequeno almoço, depois à hora do almoço tem as diárias e Sim. depois algumas servem ou não jantares. Sim. Isto é a generalidade da restauração em Portugal, é a larga maioria da restauração diárias em Portugal. É lá na tua terra, que é prato do dia. Pronto. Semântica. Lá é mais barato. De qualquer maneira, esta malta, o facto desta malta, e nós sabemos que muitos dos sítios onde vamos, pelo menos eu tenho 2, 3 aos quais vou com muita regularidade, que eu sei que nunca foram fiscalizados por ninguém. Isso, o facto de nunca terem sido fiscalizados não cria em mim a convicção de que isto nunca foi fiscalizado, isto nem quer ir lá dentro que deve ser uma porcalheira. Não é essa a questão. Pelo contrário, nem sequer penso nisso, só penso assim, vou faço publicidade porque vale a pena e precisa, o Peão, na Avenida Marquês de Tomar, vou lá, faz um arroz de feijão com pastelinhos de bacalhau, ou bolinhos de bacalhau, como se diz na minha terra, que é uma categoria. E eu, quando vejo lá, vou lá, porque vou comer bem. Bem, é bom preço. Tu és do Brasil? Não, porquê? Lá é que eles dizem bolinhos de bacalhau. Não é. Se dizem bolinhos de bacalhau no Brasil é porque aprenderam com a malta do Norte. Qual Norte? De Portugal. Do Brasil? Vai, adiante. Isso não cria em mim uma suspeição. Claro que a mesma não. coisa em relação a uma empresa. Bem, no meu caso, por enfim, defeito
ou de formação profissional, se calhar já penso de outra maneira. Mas a generalidade das pessoas, quando vai a uma determinada empresa, só porque a ACT nunca lá entrou, não parte do princípio que as relações laborais lá são más. Pedro, eu recomendo a mesma coisa como muitas outras inspeções, tu não partes do princípio que a qualidade que os intervalos num canal de televisão não cumprem com as regras porque a ERST não fez nenhum comunicado acerca disso, nem fiscalizou a duração dos intervalos e os anúncios que são passados. Não, isto só para te dizer assim, o fator fiscalização não é um fator em si mesmo que seja limitador do preconceito. Tem um potencial ainda pior, que é, para mim, que é essa notícia que saiu recentemente, dos 3,8% de pessoas que recebem o RSI que são de etnia cigana, portanto, de totalidade de pessoas que recebem o RSI, 3,8% são de etnia cigana. Sim. E esses 3,8%, se houvesse uma grande manobra de fiscalização e calhasse 0,1 ou 0,2 ficar demonstrado que até tinham formas de sustento que, enfim, bem apuradas, demonstram fraude no acesso ao RSI, isso adensaria, transformaria o preconceito em efetiva discriminação, porque haveria de facto razões para discriminar. Então, mas se houver, é péssimo. Não é? É péssimo. Tu não podes ignorar a existência de um problema dizendo vou disfarçar os números porque fica melhor. Se há um problema, é preciso ser resolvido. É preciso encará-lo de frente e dizer assim, olha, esta comunidade, seja ela qual for, os ciganos caíram na barra por causa do André Cocó. Eu outro dia, desculpa, só para terminar essa questão e para deixar bem clara a minha posição acerca da fiscalização. Percebi perfeitamente o teu ponto de vista. Agora, digo desde já, para mim, e ainda outro dia me debrucei acerca disso, é um erro brutal estar a entrar no discurso do fundamento do Ventura. Não, mas eu não estou a entrar, mas pelo contrário. Não, entrar naquela lógica de há malta que não recebe o RSI, que recebe o RSI e não devia receber e tal. Sim. Temos que fiscalizar, que é para, se depois quem recebe o RSI efetivamente ser pessoas justas, que têm todo o mérito de receber o RSI, mérito aqui com muitas aspas à volta, porque o mérito de receber o RSI é de mérito total, o RSI para as pessoas para as pessoas que não entendem isso, e os apoiantes do Chega, deixo aqui uma mensagem muito clara: o RSI é a demonstração do fracasso do Estado. A existência de RSI é a demonstração de que o Estado tem um conjunto de pessoas que não são encaixáveis no outro lado. Isto é o fracasso do Estado. Haver pessoas que querem trabalhar e não conseguem, haver pessoas que querem trabalhar, mas os salários a que têm acesso tornam uma prestação social mais rentável. Isto é patético. Não, mas também não é fracasso do Estado. É fracasso do Estado. Isto é absolutamente patético. Não. A ver, tu tens uma família que diz, pai com 3 filhos, 4 filhos, e diz assim, é mais lucrativo não trabalhar e ficar a receber esta miséria? Claro que é. Mas vamos lá ver, quem é que vive uma família com 3 filhos e recebem 500 paus? Tu não tens 500 paus da RSI, não. Quem é que vive com isto? Vamos fazer contas. Mas quem é que vive com isto? Espera aí, vamos fazer contas. Tu tens 3 filhos, como estás a dizer. Sim. E vamos assumir, porque isto acontece nas classes baixas, nas classes média e média alta, as coisas são diferentes. São diferentes por uma questão do que recebem de vencimentos. Quanto é que custa teres um filho numa creche? IPSS. Depende da cidade. Depende dos teus rendimentos. IPSS. Não tens rendimentos. És uma pessoa sem rendimentos. Quanto é que pagas para pôr um puto numa creche? Depende. Não tens rendimentos. Ganhas 0 bola. Quanto é que pagas? Eventualmente podes até nem pagar nada. Podes até nem pagar nada e podes até nem pôr em lado nenhum. Mas se tu tiveres um trabalho de salário mínimo, vais pagar por cada um 150 euros. Sim. Se tu fores... Tens 3 filhos.
Portanto, pagas 450 paus. euros. Portanto, Sim. já estás ali à tabela. Acabou. Depois depende... Acabou, já não vives. Sim, Já não tens dinheiro para lhes dar de comer, que é outra necessidade que eles têm. Não têm necessidade só de andar na depende se o creche. IPSS te pede fraldas ou não. Depende se o IPSS te pede também os valores para as refeições ou não. Ou seja, Tens tens 3 filhos e já se justifica financeiramente um dos progenitores não trabalhar. Calma. E depois Já se justifica. Sim. Sim, já está a justificar. Já está a justificar. Estás a ver? Sim. E depois tens ou não dependente de pagar transporte. Há todas umas quantas de tens de pagar materiais para a creche. Sim. Porque eles pedem depois à parte os valores dos materiais, das cartolinas, das canetas, todos aqueles materiais acessórios. E o Estado tem o quê? Depois tem mais tarde creches públicas que não pagas, mas que fecham às 3h30, às 15h30. Uhum. Que te levanta um problema, porque qual é que é o emprego onde tu estás que sais às 15h30? Talvez a senhora que faz as limpezas de madrugada. Mas não há problema absolutamente nenhum, porque nos 3 filhos, um dos progenitores já não trabalha. Provavelmente não. Já não Quando trabalha. veio a crise de 2008... Quem ganha Muitos. o salário mínimo, se os valores que estás a falar são esses, Sim. já não trabalha. Sim. Um deles já não trabalha. Sim. O que é ridículo, porque em termos de gestão, pelo salário mínimo, está a perder dinheiro. Não vais mais longe. E depois vem o quê? Vem a cocosada toda defender... mas 3 filhos? Isso é para quem tem condições económicas. Ou seja, começam logo a definir o modelo familiar em função da carteira. Sim. Primeiro, sinal de alarme. Quando alguém define o modelo social de outra pessoa em função da carteira, depois tu rebates. E vais rebater e dizer o quê? Mas calma aí, tu tens 60 anos ou 50 e tal anos. Quantos irmãos é que tens? Eu sou o 5º irmão. Eu sou o mais novo de 7 irmãos. Eu sou... pois, mas nós na altura, aos 12 anos, começávamos logo a trabalhar. Mais outro alarme. Ou seja, sim, mas é verdade. toda a teoria Porquê? Porque isso é uma geração. de defesa, Pedro, toda a teoria de defesa do modelo social dessa gente porque há uma transição. se baseia em conceitos que estão completamente ultrapassados. Mas nós estamos na transição. O problema é que nós estamos a minha geração, sobretudo, a tua já veio um bocadinho depois, ligeiramente depois, também não é muito. Sim, ligeiramente, desculpa lá, eu tenho 17 Mas anos. é ligeiramente. Do ponto de vista histórico é ligeiramente, não é? No outro dia estava a ver o Agostinho, que é um filósofo que morreu em 94, Agostinho qualquer coisa. Também a dizer que ele, do ponto de vista histórico, era muito recente, apesar de ter 80 e tal anos. Sim. Era muito jovem. E a transição de gerações, também quando falamos de gerações, a distância, eu quando digo, tu estás na geração a seguir, dá-te aqui uma margem de anos de 20 anos, portanto estás à vontade. Muito obrigado. Ainda posso ser novo. Sim. A geração que vem antes da minha terá sido a última, portanto, dos meus pais, terá sido a última a viver um pouco dessa questão. Mas andando ainda para trás, dos meus avós, em que isto era o normal, não é? Porque a mortalidade infantil era grande, portanto, vamos fazer vários filhos. Sim, e porque não havia o custo. Os filhos não eram um custo. Não. Mais que isso, os filhos não eram considerados como sendo um custo, mais que isso, eram considerados como sendo mão de obra familiar. Mas tu repara bem. A avó da minha Maria teve a pouca sorte de ser a mais velha, ou das mais velhas, e ela era a ama das outras a seguir. Todas estudaram menos ela, porque ela ficou a tomar conta dos outros. A minha família também aconteceu um pouco isso. O avô era da lavoura, tirou o 3º ano na altura. Claro. Porque ele é de 1900 e tropeçou a 29, e tirou o 3º ano já andado para a frente e ia descalço para a escola, não é? Porque não havia necessidade de nenhuma terça partes, porque é que isso serve? São um transtorno. Havia aquele conceito impecavelmente deprimente, mas que não deixa de ser uma forma de viver em comunidade muito, enfim, vamos chamar-lhe interessante, apesar de interessante pela negativa, que era aldeias que tinham as botas da aldeia e as pessoas andavam de socas ou descalças, como havia muito no norte, andavam de sapatos de madeira, as socas. Sim. Ou andavam descalças, e depois quando iam fazer tarefas, fazer compras, buscar correio, seja o que for, à cidade,
tinham umas botas que eram tipo comunitárias. Sapatos de domingo. E iam e levavam, era a roupa de domingo, iam descalços até à entrada da cidade, porque quem estragasse tinha que arranjar, não é? Claro. Era quase como se fosse calçado comunitário. Enfim, tempos tristes da nossa existência. Sim, mas a questão, voltando, pegando, porque nós estamos numa fase em que tu pegas ainda os fins dessa geração em que isto era a realidade, não havia condições, que não havia medicina, que os filhos morriam muito, a mortalidade infantil era muito elevada e por isso, se tivéssemos 10, a adultos chegariam 6 ou 7 talvez, porque os outros morreriam. O meu pai teria uma irmã que chegou a nascer, mas que os médicos colocaram a condição ao meu avô, ou morre a mulher, ou morre o filho, e estamos a falar há uma data de e poucos anos atrás. Portanto, isto não é uma coisa de uma pré-história, é uma coisa... É recente. Sim, as pessoas estão vivas ainda. Claro. E temos esta nossa geração, em que a minha é a geração que transita do analógico para o digital, ainda a medicina... a ausência de medicina para uma medicina mais conseguida e mais atual, é a minha geração que faz esta transição, depois a tua já pega muito dentro do digital, e tudo muito mais modernizado. E, portanto, é óbvio que temos, neste momento, uma comunidade ainda muito conservadora, porque vem desses tempos, e ainda assim esses conservadores são os mesmos que vieram do 25 de Abril. Eu vejo um conservador e tenho muitos na família. Não, e tenho muitos não é nos conservador amigos. político. Não é conservador Não, político. mas valores sociais conservadores. Eu vejo um conservador como uma pessoa que defende um determinado modelo de educação, de base familiar, de base nuclear e não necessariamente voltado para a economia. Um conservador no modelo social não é uma pessoa que esteja focada em modelos económicos conservadores ou tem uma visão familiar conservadora. E o que me choca, estou apanhando novamente a ideia, é que quando se tenta fazer o exercício de refutar o André Ventura e os seus companheiros de trabalho nos fundamentos, nas suas causas, aquilo com que nos deparamos é com uma de duas coisas. Das duas, uma. Ou nós vamos estar a discutir com eles um modelo social em que eles estão a defender coisas para as quais é impossível regressar. Se o André Ventura amanhã fosse poder, era impossível em Portugal uma família ser constituída como era constituída quando esses miúdos eram jovens e andar na escola como andava quando esses miúdos eram jovens e as escolas organizarem-se como se organizavam quando esses miúdos eram jovens. Há normas internacionais que nós temos que cumprir, há muita legislação europeia. Eles não têm noção que o modelo social que defendem era impossível de aplicar em democracia. Não, esquece isso. Não, mas era impossível de aplicar. Primeiro, ele não defende a democracia, portanto logo aí o teu discurso cai. Defende. Ele finge que é um democrata. Aliás... finge, mas ele não quer praticar a democracia. Não, mas isso aí, eu e tu temos essa ideia e muita gente tem essa ideia. Agora, aquilo que ele vende aos apoiantes dele é que ele é um democrata e eles defendem e são capazes de morrer pela democracia do André Ventura. Ele é democrata até que a democracia lhe deu o poder a ele e depois vira a democracia ao contrário. Está bem. O Salazar foi eleito. O Hitler foi eleito. Não foram golpes de mas nós temos que lutar com as armas que temos. Agora, esquece essa situação. Se tu usas uma oposição à Ventura, como estão a fazer mais progressistas de esquerda e não sei o quê, usam a especulação e a comparação histórica para tentar derrotar a Ventura, estás condenado à partida. Porque não tem nada a ver. Porque a maneira de falar de Ventura não tem nada a ver com a maneira de falar de Salazar. Não. O Salazar foi convidado. O Salazar foi convidado para ministro para salvar Portugal da bancarrota. Na Primeira República. Tudo bem. A questão, portanto, e depois ele voltou quando disse... É impensável comparar o cenário em que o Hitler foi para candidato. Era um cenário irrepetível na história mundial neste momento. Nada é repetível. Portanto,
Portanto, não, se vais lá pelas comparações históricas, Não és é logo uma derrotado, porque não tem nada a ver Não com é a uma linguagem do comparação Ventura. histórica, obviamente. Não tem nada a ver. Mas se calhar é comparável com a do Mussolini. Mas, para além disso, sim. E os meios de chegar ao poder foram iguais. O Ventura é comparável com duas pessoas neste momento que estão no poder. Com o Trump e com o Bolsonaro. É o mesmo estilo de partido. Está bem, mas... É o mesmo estilo de político. É o estilo de político que oferece o mundo para dar um quintal, que promete grandes mudanças sociais, para na realidade ser mais um do sistema que governa de uma forma conservadora. É um indivíduo que promete, como o Trump prometeu, muita coisa que está por cumprir, e foi salvo. O Trump foi a única pequena resta de possibilidade que ele tem de vir a ser reeleito. Ele pode agradecer ao Covid. Ele pode agradecer que salvou um mandato em que ele não cumpriu com nada daquilo que tinha sido a campanha dele. E mais? Não cumpriu com nada. O Bolsonaro está exatamente no mesmo caminho. Está a ser um político dos esquemas, do sistema, a manutenção de todas as coisas como estão, mudou as peças no tabuleiro, pôs um filho aqui, um cunhado ali, mas continua a ser exatamente o que estava. E os brasileiros veem isso? Aí é a questão. É exatamente o que está. A questão é... Não, mas isto para dizer... Ele só é comparável com isso. E é com isso que temos que comparar. Nós temos que compará-lo. É desistir de discutir com ele em duas coisas. Nas causas ou nos fundamentos. E discutir de alinhar com ele na oposição... Na oposição de terreno. Na oposição... Tu estás a ver mal. Eu vou dizer porque é que estás a ver mal. Porque os Estados Unidos... tem salvaguardas de redundância. Ou seja, o poder não está todo na mão do Presidente. O Presidente mas num país o poder está todo nas mãos do Presidente. Pois não. Agora há países, regimes presidencialistas que têm mais... Mas isso é o que mais poder. Estás a ver? O André não consegue. Como é que tu podes prever uma coisa dessas? Então se dizes isso, tu não podes estar muito assustado. Porque sabes que ele faz um mandato... Tu tens noção do que é teres uma maioria de 2/3 na Assembleia da República? Para conseguir. A nossa Constituição tem mecanismos de defesa. Tem. O Rui Rio já disse que não se importa de apoiar, ou de se coligar, ou de conversar com o Chega numa versão mais moderada. Moderada a seu jeito. E a moderação é em função do tempo. O Rui Rio é um parvo. Tu podes chamar o que tu quiseres. É o líder do partido da oposição. E foi um parvo que levou assim levou assim... alguma vez tiveste um cão. Estás a ver quando os cães começam assim a pôr as patas aqui em cima a chatear e tu fazes assim? Sei. Sim. Pronto, foi o que o Ventura fez ao Rui Rio. O Rui Rio era o cão chato que estava ali... Anda a brincar. E o Ventura fez assim. E ainda lhe fez melhor. Estás a ver a bolinha? Queres que eu atire? Tens que ser um bom menino, se queres que eu atire a bolinha. Mas tu estás a ver, a direita... O Ventura chuta para canto a partir do momento em que não precisa dele e aproveita-se dele, que ele foi uma borla que o Rui Rio lhe deu. A direita tirou férias, a direita tem o Chicão, a direita tem o Rio, a direita não interessa politicamente neste momento porque a direita está ocupada pelo PS. Assim como a esquerda está ocupada pelo PS. Está tudo ocupado pelo PS. Portanto, mas é que é o problema. É que o centro está ocupado pelo PS, a direita não. Está ocupada pelo PS. O que é que não está ocupado pelo PS? Que visão política que diz assim, aquela visão, aquele caminho por ali não está ocupado pelo PS. Vamos voltar até para esse assim, eu queria um partido, diz-me isto, eu queria que o partido fosse capaz de ir por ali... Já vamos com mais uma hora, estás a ver? Em cima de outra meia hora. Mas esse é o problema da democracia. É porque tu, quando sais da Segunda Guerra Mundial... Podemos ir mais para trás um bocadinho, princípio do século. Não é... Tu sais de uma monarquia e há uma luta para acabar com as monarquias e, portanto, implica as repúblicas. Tu sais desse período da Primeira Guerra Mundial, chegas à Segunda Guerra Mundial, é o fim dos grandes impérios, inglês e português. O português um bocadinho mais tarde, e o reboque, mas todos os países que eram colonizadores deixaram de o ser. Na ressaca, alguns ainda duraram mais um pouco. Aliás, na verdade, acabou alguns aqui na viragem do milénio, quando Portugal abdicou de Macau e os ingleses abdicaram de Hong Kong.
Mas a grande maioria foi largada ali na viragem da Segunda Guerra Mundial. Sais da Segunda Guerra Mundial, tens uma grande luta ideológica entre comunismo e capitalismo, em que os polos era a União Soviética e os americanos, e depois tudo ali no meio, não é? Portugal é assim um misto da coisa, até porque pega nesse conflito ideológico, vai lá tardiamente à conta dos salazarentos. Sim, mas a gente já chega lá muito mais tarde, não é? Estavam todos os outros o PC no maio de 69, foi criado pelos russos aqui, não é? Para fazer contra-espionagem, enfim, nós éramos um centro de espionagem. Também o Stalin, o Lenin foi apoiado pelos alemães para acabar com a frente de guerra oriental, e agora eles mentem, não foi nada, isso é mentira, não foi nada. Tretas. Mas neste momento, o que eu quero dizer com isto é que tu não estás sempre a ir pelo mesmo caminho. E eu vejo tanta gente a ir pelo mesmo caminho. Epá, e vocês são pessoas. Vocês são pessoas cultas. Deixa-me só manifestar esta minha revolta, porque tenho que o fazer. Vocês são pessoas cultas. Eu acho que há uma oposição de esquerda muito culta, mas vocês têm que ter consciência, perdoa-me a linguagem, que a generalidade das pessoas está a borrifar, e é para não dizer outra coisa para isso. Pois está, mas deixa-me concluir. Tu achas mesmo que tu vais falar com algum pró-venturista e tu e o Ventura e os movimentos europeus no pós-Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria? Não. Achas que ele está a borrifar? Ele veio logo os chiganos e os oportunistas e não sei o quê. Sim. Não, mas estamos nós a falar. Mas a questão é... Debate. Estou a chegar ao porquê que chegámos aqui, o porquê da democracia, que era o tema, na verdade. E tu chegas a esta altura do campeonato, isto não é um problema português, e tu vês nos outros países. A verdade é que deixou de haver um conflito ideológico entre fações potentes, vá lá. Entramos no marasmo, na viragem da década de 90, entramos aqui no marasmo que é tudo mais ou menos igual. E por isso é que hoje em dia tu olhas para o PS ou olhas para o PSD, as diferenças não são substanciais. Aliás, agora até corrigiu, a coisa mudou um bocado. Mas até ao Passos Coelho, quando veio a crise, daí para trás, dos anos 90, até chegarmos aqui a 2015, não é? Quando entrou o Passos Coelho. O PS e o PSD tornaram-se muito iguais. Não há um conflito ideológico, não há uma coisa que tu possas dizer eu sou mais de direita por isto. Em 2015 entrou o António Costa. E pior que isso, os gajos que estão no poder político dos vários partidos, no poder não é o poder governativo, no poder dos partidos políticos, criar um discurso que cria asco à população. E por isso é que tens partidos como o PAN que dizem não, eu sou de esquerda e de direita. Isto já não existe. Esquerda e direita, o que é isso, a esquerda e da direita? E a maior parte da população deixou-se de importar. Eu sou povo, sou trabalhador e, portanto, o que me preocupa mais é ter políticas sociais, porque eu, na verdade, tenho uma visão social, ainda que perceba que tenha que haver alguma iniciativa individual, porque eu tenho ideias que gosto de colocar em prática, mas eu faço parte de uma comunidade que é o povo e, portanto, a minha ideia está à esquerda. Por isso é que tu fazes aqueles testes na internet e tu vês que a maior parte está à esquerda, mas depois não se expressa nos resultados de voto. Né? Aqueles testes ideológicos podem ser até mais ou menos manipulados, whatever. Mas aquilo há perguntas que fazem... Eu percebo, fazem algum sentido. Pronto. Sim, para orientar. Sim, são orientadoras do que é a ideologia de um partido e do outro. Não é? E tu vês que a maior parte da população responde sem saber o resultado e acaba por cair na esquerda, mas depois isso não tem expressão dentro do boletim de voto. Porque a maior parte das pessoas está-se nas tintas. A maior parte das pessoas que ainda vota é as pessoas mais antigas que andaram nas lutas e votam nos partidos como clubes. E como ficaram saturadas, a maior parte das pessoas estão saturadas dos modelos políticos e das inconsequências políticas do ponto de vista do povo, e ainda o povo é que vota, e como esse povo está insatisfeito, quando aparece um totó, cocó, que aparece na televisão, e sobretudo nas redes sociais, e hoje em dia a verdade está no Facebook. Se aparecer no Facebook é porque é verdade. E o que aparece lá, isto é uma vergonha, a polícia tem que comprar fardas, isto é uma vergonha, as escolas estão com o ambiente ainda lá metido, isto é uma vergonha, aquela passadeira ali foi mal pintada, isto é uma vergonha. Pá, ele não diz isso. Todos os vídeos do gajo, aquilo é uma vergonha. Ele tem um cartaz à frente da alguma vez viste o André Ventura a falar de uma questão política de facto? Eu a primeira vez que vi o André Ventura a falar de uma questão política foi agora por causa da Ana Mendes Godinho, em que ele quis cavalgar
esta perspectiva da Ana Mendes Godinho, ou desta perspectiva de queimar a Ana Mendes Godinho, para mim erradamente, porque por aquela ministra a ler relatórios médicos, efetivamente poderia trazer um benefício de mérito à senhora, mas não trazia um benefício de causa ao governo, porque é a mesma coisa que me porem ali a mim a ler o melhor relatório de biologia molecular para... Não traz nenhum benefício de mérito. Eu seria um gajo esforçado, ficava lá com o rótulo esforçado. Lê-se o abstrato e a conclusão, já ficas bem. Estava lá, este é esforçado, mas não trazia nenhum benefício de mérito. Tem que ler as pessoas que efetivamente conseguem mas foi tirado um enxerto, descodificar. Não, mas houve ali uma cavalgada política. Claro que sim, mas foi a primeira vez que eu via falar. Porque de resto é tudo estas coisas da tanga e causas da tanga e discussões da tanga. E o que eu vejo, lá está, mais uma vez, as pessoas a entrarem no discurso de Ventura, a tentarem rebater, e não se pode, porque, pá, eu já disse isto esta semana, se nós vamos discutir com o Ventura, nós vamos dar por nós a defender o sistema. Porque se ele é contra o sistema, quem se quer opor a ele vai se posicionar necessariamente a defender o sistema. Tem que ser. E o que é que acontece? Tu não te sentes confortável. Porque de repente dás por ti, para rebater o Ventura, dás por ti a defender o RSI, e dás por ti a defender um Estado assistencialista, e dás por ti a defender que as coisas nas forças de segurança não estão assim tão mal quanto isso. Como é que tu consegues... Estás a ver como eu tenho razão? Discutir. Como é que tu consegues discutir... Os factos apresentados pelo Ventura, para mim, só os consegues discutir de uma maneira. Quer dizer, isso é falso. Nos que forem falsos. Nos que não forem, nem sequer te metas. Ponto. Porque discutirmos com ele, quem vê o que é que vai fazer? Vai-te rotular logo. Das duas, uma. Este é o menino do sistema... É do PS, mas o que é que do o PSD, faz? Ou então é como o no-bloqueista, que é o que eles fazem. Não, tu estás a ver a eles coisa do ponto de vista da pessoa que está informada. A maior parte das pessoas não está informada. As pessoas que estão informadas não votam Ventura. Estás a brincar comigo? As pessoas que estão informadas não votam Ventura. É isso que eu estou a dizer. As pessoas informadas que votam Ventura são as pessoas que acham que podem daí retirar algum benefício direto. Claro, obviamente. Só. Claro. Só. Então, mas porque de resto, as pessoas que votam nele são, das duas, uma, ou pessoas que estão completamente fora tu lês jornais? Do sistema, sim. Tu lês jornais. Ou pessoas que acreditam que ele vai defender a sua classe ou a sua causa de alguma maneira. São os dois tipos de pessoas. Tu mas lês, isto deixa só para tu lês a imprensa cor-de-rosa? Não. Não lês a imprensa cor-de-rosa. Quem vota no André Cocó... Quer dizer, leio a imprensa rosa, porque, por exemplo, o público é tudo rosa neste momento. É só PS. É só PS. Está bem. Pensei que estava a falar do logo. Hoje em dia tudo o que lemos é rosa, praticamente, meu amigo. Não. Sim, também é verdade. O DN agora virou um Correio da Manhã também. Mas pronto, à parte disso... As pessoas que apoiam o André Cocó, e se tu pegares no meu Facebook, tenho vontade da maior parte deles, ou a boa parte deles, excluí-los porque partilham aquelas coisas. E pessoas que não eram suspeitas. Mas são pessoas que claramente não são pessoas que pegam no jornal para ler as notícias. Não são pessoas que vão procurar fontes. Não são pessoas que tenham conhecimento de matérias, e pior que isso, porque quando tu não tens o conhecimento e és confrontado com uma informação, mas que depois vais procurar as informações, tu depois confrontas isto com isto e dizes assim, está bem, o gajo disse isto, mas é mentira, tenho aqui um X número de evidências que aquilo é mentira. Portanto, o gajo é mentiroso e, portanto, está excluído. Então, se aquilo continua a ser um fulano, e tu não podes ignorar isto, os premas para onde espremeres, as sondagens dão-lhe 10%, 10, qualquer coisa por cento para as presidenciais. Neste momento. São as últimas sondagens. Está à frente da Ana Gomes. E vai subir. Vai subir. O chato da imprensa é que está a tirar a maioria histórica ao Marcelo face ao resultado do Mário Soares. Mas, para além disso, não, ainda bem não, porque ele tem protagonismo. Com base em mentiras. Se fosse sempre mentira... Mas é que é assim. Ninguém vê. Porque ninguém lê as notícias. Agora os democratas vão ter uma oportunidade. Vão ter a oportunidade de apoiar o Marcelo. De apoiar o Marcelo. Mas não é ser e de dizer, nestas eleições
o que está em causa não é quem vai ser Presidente da República, porque é assim, eu acho patético um partido queimar a imagem de um político para o candidatar a uma eleição que está perdida à partida. E se o Bloco vai fazer isso, é um partido patético que perde o meu respeito. Perde o meu respeito. E eu digo-te uma coisa, o Bloco de Esquerda, que neste momento... Na Marisa Matias e o Bloco de Esquerda, que neste momento é um partido, é o único partido que eu vejo como capaz de fazer frente ao PS. Único. Porque à direita nem quero pensar nisso. E à esquerda, eu só vejo o Bloco como um partido mais maduro, que já não é tão radical, que já tem uma visão da economia que é sustentável, mas que mantém determinados princípios que eu defendo. Não vou falar da democracia interna, porque a democracia interna é uma questão de dimensão do partido. Se o partido cresce, vai ter que se democratizar, se não implode. Os pequeninos podem se dar ao luxo de não ser democráticos. Desculpa lá, mas o Bloco de Esquerda há muito pouco tempo teve para arrebentar e foi preciso vir a Mariana Mortágua para dar vida ao partido. Pronto, demonstração de maturidade. Demonstração de maturidade é. Não é. Não. A sorte é uma demonstração de maturidade. Desculpa lá, arranjaram um esquema que até foi criticado cá fora. O Miguel Portas, quando saiu com a ideia da liderança tricéfala, aquilo correu mal como tudo e o partido estava nas couves. E até que apareceu a Mariana Mortágua nas comissões parlamentares por causa arranjaram uma maneira de sair de um problema que tinham, de um partido que cresceu na imposição interna e que se facionou, que criou fações. Mas elas sempre existiram, caramba. Então o Bloco de Esquerda nasce 3 fações diferentes. Vamos lá ver. Uma coisa é teres grupos de interesse ou influências. A gente tem que acabar com isto da democracia. Teres grupos de interesse ou influências. Vamos com um tempo. 1h30. Mais que 1h30. Outra coisa o partido uniu-se num único projeto, portanto não havia fações. O que havia eram grupos de interesse lá dentro, não é? E depois, efetivamente, criaram-se visões diferentes de futuro para o partido e que se combateram de uma forma madura, para mim, e arranjaram uma solução que até foi criticada cá fora. E o partido perdeu com a coisa da bicéfala e não sei o quê. O partido perdeu. Naquela altura, o Bloco podia ter crescido muito mais do que cresceu e perdeu por causa daquilo. O Bloco de Esquerda, na altura, foi reativo. Aconteceu. Eu não vou aqui expressar o porquê que foi reativo, porque não me interessa falar sobre essa matéria. Mas o Bloco de Esquerda aí, quando criou a liderança tricéfala, foi uma reação. Foi reativo. Aliás, e quando ela faz... A Catarina Merdes, quando faz aquela proposta que eu disse ainda há pouco ao António Costa, nós temos aqui estas fronteiras, mas estamos dispostos a dialogar para uma futura geringonça, que na altura ainda não existia essa palavra, é reativo. Dessa vez resultou, da primeira vez não resultou. E por isso é que eles foram abaixo, perderam as câmaras todas, Salvaterra, por aí fora, porque não resultou essa reação. Porque saíram fora da sua normalidade. Tudo bem. Saíram fora de pé. Mas é normal. Faz parte de crescer. Se o Bloco de Esquerda desaparecer, também é normal. Como o PCP. O Bloco de Esquerda é um partido que tem margem de crescimento e com esse crescimento democratizar-se internamente. Do 0 ao 100 tem margem de crescimento. Com o amadurecimento do seu pensamento político, mantendo determinadas causas. Eu não os vejo a combater o Chega. Não vejo. Agora, para isso, nem vejo ninguém é assim, para mim, o momento-chave para eu me poder tornar eleitorado do Bloco de Esquerda está nestas presidenciais. E não é só do Bloco de Esquerda, é de outros também. Eu não consigo conceber que haja, neste momento, nas presidenciais, que são um ponto histórico em Portugal, que é em que todos aqueles que se intitulam de democratas se têm que unir para deitar abaixo o facho. Ponto final. Porquê? Porque é assim, se tu dissesse assim, não, o Bloco tem um candidato que pode possivelmente ganhar, se houvesse uma divisão, se nós pensássemos que havia uma divisão suficiente... Não, porque aquilo é um marketing ideológico, pá. E tu vais chegar ao fim da eleição... E tu vais chegar ao fim da eleição e os democratas vão dizer assim... Podemos estar aqui a tarde toda um a dizer e o outro a dizer não. Claro que não. A questão aqui é a seguinte, o Marcelo Rebelo de Sousa tem uma forma de ser Presidente da República que é muito própria. Certo. Como todos que foram até hoje, é muito própria deles. Tem uma forma de ser Presidente da República muito própria, até razoavelmente desvinculada do partido em que está inserido, coisa que os Presidentes da República de base socialista não conseguem. Mas o Marcelo consegue, porque o Marcelo está lá por ele. Ele
É um rei. Entendo que tem mérito. É rei. Ele tem, é isso, é mesmo isso. O que acontece? O Marcelo é o tipo de presidente que, se for necessário viabilizar uma solução governativa que inclua, por exemplo, um PS e um Bloco, o Marcelo viabiliza na boa. Está bem, mas na boa. É que tu tens que ter alternativas democráticas. Desde que lhe permitam continuar a ser ele a tomar as decisões em vez de mandar para o Tribunal Constitucional, que é como ele gosta. Pedro, E ele próprio é que afere se uma determinada norma é ou não é. Vamos assumir. Está ou não em conformidade com a Constituição. Mas se lhe deixarem isso e ele continuar a ter o seu protagonismo, Pedro, está tudo numa boa para ele. Vamos Mas assumir. isto para dizer. O PSD vai para o Marcelo porque é o seu candidato natural, porque ele é das fileiras do PSD, já foi líder do secretário-geral do PSD. O António Costa já disse que iria apoiar o Marcelo, de forma não óbvia. O Ferro Rodrigues disse de forma óbvia e clara. O outro, Nuno qualquer coisa, disse que não, nunca votaria no plano de direita. Ok? O PCP, espera, esses gajinhos é que têm que aprender o PCP, agora. Espera, o PCP não é um partido democrático e, portanto, está-se nas tintas para essa treta toda. Vive na democracia, mas é como chega. Vive dentro da democracia, é como as bactérias, quer dizer, não fazem parte do meu corpo, mas eu tenho bactérias que vivem dentro de mim. Às vezes são úteis, às vezes não. Oi? Estamos vivos? Estamos vivos. Não se partiu o ecrã, estamos vivos. Está tudo a funcionar. E vamos assumir, seguir a tua linha de raciocínio, o Bloco de Esquerda abdica do seu candidato, da sua candidata, provavelmente, e, ok, estamos numa frente democrática contra os não-democratas. No resultado final... O não-democrata. Em conjunto com todos os outros que votam. E é dizer assim, meus amigos, quem vai ganhar as eleições é o Marcelo Rebelo de Sousa. Sim. Ponto final. Sim. Quem pensar de maneira diferente é burro ou está a tentar manipular as suas pessoas. Sim. Ora, no fim, meus amigos, fechamos a fronteira contra o potencial fascista. O problema é esse. Não, está fechada. Não, o problema e agora é esse. apoiamos todos o democrata. Não. É preciso, é preciso o Pedro Nuno Santos ir votar. Eu estou-me absolutamente a borrifar se o Pedro Nuno Santos vai ou não vai votar. E se chegar lá e faz uma carinha ao lado ou desenha alguma coisa obscena ao lado do nome do Marcelo Rebelo de Sousa. Não me interessa. Vamos assumir que estes resultados estatísticos, estas projeções, agora são resultados finais. No fim das contas, o André Cocó vai dizer assim: este partido que tem 2 anos de existência elegeu um deputado para a Assembleia Nacional, conseguiu 10% da população nacional para as presidenciais. E vamos continuar a crescer. Este vai ser o argumento que ele vai usar. Um momento assustador, histórico, em que o povo português ia ser confrontado com o facto de espera aí, se calhar eu, na minha ignorância, este gajo não deve ser boa res. Para pela primeira vez na história, o PC e o PSD estarem a defender o mesmo candidato. Ele vai dizer exatamente o mesmo que disse agora, quando foi ao Olavo Bilac cantar lá na cena deles, na coisa deles, vai dizer a mesma coisa que disse. Ainda há artistas corajosos, ele vai dizer a mesma coisa. Já temos 10% de portugueses corajosos. É o que ele vai dizer, é o que ele vai argumentar e vai empolar para a frente. Esse método não vai resultar porque ele vai empolar, porque ele vai dizer ainda agora não existíamos, já vamos em 10%. Campanha comercial agressiva é o que é. Campanha comercial agressiva é o que é. Não é porque tu juntares toda a gente em cima do Marcelo, que nem sequer é da esquerda, e portanto devia... Então uma borrifa se é de esquerda ou de direita, é um Presidente da República, o que é que isso importa? Não, estamos a brincar. O André Cocó ser Presidente da República importa. Quem viabilizou a geringonça foi o Cavaco, meu. Não. Sim. Não viabilizou nada. Viabilizou como? Foi condicionado. Não, desculpa lá, o partido dele ganhou as eleições em número de votos. Sim. E ele, em vez de viabilizar um governo minoritário... Não. Ele deu a iniciativa negocial a Passos Coelho. Adiante. Isso é uma discussão que nos punha aqui muito tempo. A questão é, a mim o Presidente não me interessa se é de direita ou é de esquerda e, acima de tudo, não quero perder tempo a olhar para outras candidaturas quando há um gajo que vai ganhar. Acabou. O Cavaco tem a iniciativa vai ganhar. De formar governo. E agora tu imagina esta coisa absolutamente ridícula de repente aparecerem 10 candidatos às presidenciais, o voto se fragmentar tanto que tu consegues aventurar a segunda volta. Sim. Tu tens noção do caos que isto é? Não é caos nenhum, caramba. O Le Pen quantas vezes já foi à segunda volta em França? Se houver só um candidato,
a expressão do Ventura é muito menor. Não Para além do alerta que isso dá às pessoas, é. que dizer assim, espera aí, pá, se calhar este fulano é mesmo marres, para toda a gente Não estar é, unir contra esquece isso, ele. esquece isso. Seja numa Bem. segunda volta, seja numa primeira volta, é campanha agressiva e vai dizer ainda agora, há 4 anos estava a candidatar à junta. É assim, se o gajo diz que quer morrer pobre como o Salazar, cada vez que ele vai comer ao Gambrinos ou uma porcaria qualquer, estar lá um fotógrafo à porta para tirar a fotografia O povo está-se a ler as tintas para essa porcaria. e publicar. O povo está nas tintas. Cada vez que ele mente, ser desmentido por todos os órgãos de comunicação O povo social. está nas tintas para isso. O povo não está nas Esquece. tintas para nada. O povo não está. O povo tem que saber. O Isaltino esteve preso. Foi condenado em tribunal, não foi em praça pública, foi condenado em tribunal por corrupção, por usar os dinheiros públicos em benefício próprio, esteve preso. Mas tinha obra. É o que toda a gente dizia. O Ventura não tem obra. Não interessa. O Ventura tem que cada vez que abre a boca, alguém dizer assim, este gajo veio dizer não há racismo, isto é um embuste contra a corrupção, todas as coisas que foram votadas relacionadas com o tema corrupção, o Ventura não esteve presente na votação. Tal. Isto tem que ser dito. Não, tem que ser dito é que tu tens que te encarar com os números e com os factos, porque isso o povo está-se... Olha, uma coisa que não podes contar nunca da minha parte, quer dizer, o povo está-se nas tintas por isso, portanto ele vai ganhar e acabou. É um genérico. Não vai ganhar nada, antes pelo contrário. Ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Ele está a crescer. Não E está a crescer à tua pala. A tua sorte é que eu não tenho neto aqui. E ele está a crescer. E está a crescer à tua pala. Está a crescer à pala dos que de um lado dizem não há nada a fazer e à pala dos outros que dizem ele é que tem toda a razão. Oh, Pedro, está a crescer à pala desses dois lados. O canal do partido desse fulano, ele é de missionário, candidato outra vez, whatever, não interessa. O partido que esse senhor representa na Assembleia da República tem um canal de YouTube e tem dezenas de milhares de visualizações por cada vídeo. Todos os outros partidos recentes, no Parlamento ou não, que existem, não chegam às centenas. E isto já diz muito do trabalho de marketing que está agarrado. Que marketing? Como é que tu justificas com um fulano sozinho? Porque ele é sozinho, é partido... não é não. Sozinho. Não é não. É o único que fala. Ele não fala. Então como não fala? Grita também. Não. Eu chego aqui e digo assim, isto é uma bandalheira, quando eu mandar, isto vai acabar. Ele diz literalmente coisas destas. Sim, acabar ele com nem sequer concretiza o isto. Ele vai acabar com ele tem tweets em que ele nem sequer concretiza o que é o isto. Isto, quando eu mandar, isto é para acabar, esta bandalheira é para acabar. Sim, mas ele vai acabar contigo. Agora, tu foste para não o Twitter, diz nada. Ele vai acabar com o Twitter. 3 minutos. Depois dele ter dito este nada, já tem não sei quantos likes, já tem não sei quantos retweets. E há um fulano qualquer que escreve lá acabar com o que é o bandalho. E o Ventura não responde. Responde um fulano qualquer com os olhos vermelhos, responde um fulano qualquer com 3 bandeiras de Portugal ao lado do nome, respondem não sei quantos cognomes, Pedro o Grande, todos com o Afonso Henriques, têm todos cognomes, todos nomes falsos, todas fotografias falsas, não sei o quê. Não interessa, é um bando de trolls. Malta brasileira, com fartura. Um bando de trolls. Sim. Que vão para lá trollar e tratar mal. E esses são os indivíduos que fazem o Ventura, que constroem o Ventura. Porque o Ventura o que fez foi um tweet a dizer isto é uma bandalheira, quando eu mandar eu acabo com isto. Sim. Mas isto o quê? Está bem. Fazes como? Seja o que for. Ele até pode dizer que gosta eu de bife com estou batatas mortinho fritas. por ver o Ventura num debate com o Marcelo. Não é relevante. Mortinho. Ninguém vê, pá. Esquece isso. Mortinho. Ninguém vê. Não, porque depois a máquina de todos os partidos a trabalhar em simultâneo e a humilhá-lo. Ninguém vê. Mortinho. Até ao ponto do dia em que ele seja uma verdadeira ameaça e que as ditas máquinas patrocinadas pelo Pinto Balsemão e pelos outros grupos de interesse e tal comecem a ver que a sua parte de coisa está a começar a ser colocada em perigo, aí sim as máquinas começam a trabalhar nesse sentido. Até lá estão-se nas tintas. Não fazem a ponta de um chaveiro. Aliás, até promovem a existência do André Cocó. O problema é que esse indivíduo há aí uma classe, um conjunto de intelectuais que me mete uma aflição enorme,
que quase a falar de cátedra, esse gajo não vai ter nada. Esse gajo chega aos 8%, é como ao Bloco, chega aos 8% e para. Não sei. Há ali a barreira dos 8%, a barreira mental dos 8%, psicológica. Que há aí uma classe intelectual que acha que a coisa chega ali e para. É tipo, ninguém consegue convencer em Portugal mais de 8% da população. Pedro, tirando o PS e o PSD. Vamos acabar? Vamos acabar. Mas voltamos à democracia, se calhar para a semana. Se calhar, acho que sim, acho que é uma boa ideia. Bem, depois das férias, nada como uma boa conversa. Como habitualmente conseguimos fazer, também desta vez tivemos todo o sucesso em não tirar conclusão nenhuma. Sim. Portanto, não, mas é bom. Eu acho que é bom, acho que tertuliar devia ser um hábito saudável que as pessoas deviam adquirir. Nós vamos retomar este nosso hábito saudável e para mim, pessoalmente, eu tenciono mesmo de algum modo mais direto tentar trazer às pessoas a consciência do que nós estamos a viver, porque eu vivo mesmo assustado e gostava de poder assustar também. Não, ainda há bocado estávamos a falar isso ali fora, que eu já estou a planear como é que vou fugir de Portugal. Portanto, não estou assustado, mas estou preparando. Temos que estar assustados. Agora, o Pedro tem um novo blog, que é Nada temas. Nada temas, para procurar nomes. Mas eu meti logo, subscrevi logo. É assim que recebo por mail. Tu se calhar és o subscritor que lá está. Deve ser. Não sei. Eu recebo por mail e portanto, mas pronto, à partida já li, mas subscrevo na mesma. E nadatemas.blogs.sap.pt. É isso. E pronto, é consultar e ver. Vou falar muito mal de pessoas que à partida falariam mal de mim se me conhecessem. Mas me falam, que é um grande... São medalhas. Como ninguém me conhece, tenho o benefício do anonimato. Eu começo a dar umas dicas para fazer títulos, porque aquilo funciona à base de títulos. Não sei, eu agora neste artigo chega no nome e tenho algum receio que cheguem em roupa ao pelo. Basicamente. Não sei se no SAP aparece a minha morada, mas... Não aparece. Eu moro num bairro cheio de pessoas que fazem mal às pessoas do Chega. Tenho medo. Será que isto me defende? Eu moro ao pé... Tu sabes, eu moro ao pé dos ciganos e como sou contra o que é contra os ciganos, amigo do... Como é que é? Amigo do meu amigo... Não. Inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Exatamente. Ao contrário. E portanto, à partida, o meu bairro estou safo. Estou garantido. Estás garantido, é? Sim. Bem, a gente fazemos algo para o gajo. Até para a semana. Para a semana vamos ter isto melhor preparado. Vamos conversar antes sobre o tema que vamos discutir. Melhor preparado. É sempre assim. Sim, vai ser. Vaga. Para a semana é que é. Para a semana forte. Bem, pessoal, até para a semana. Tchau.